sexualidade levada a sério e com conteúdo. Rádio Joia, do jeito que você gosta. Utilize a faixa de pedestres sempre que disponível. Quando não houver, procure outros locais seguros para atravessar, seja na esquina, em passarelas ou próximas lombadas eletrônicas. Apoio Sindicato dos Condutores em Transportes Rodoviários de Cargas Próprias do Estado da Bahia, Sintracap, e da União Geral dos Trabalhadores, UGT. RádioJoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. 8 horas. RádioJoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. Começa agora o período mais divertido e ousado da sua quinta-feira. 2 horas que vão mexer com a sua imaginação, com muito humor, sensualidade e um conteúdo enorme. Está preparado? Aguce todos os seus sentidos, pois está no ar, Na Ponta da Língua, com Aline Souza, Diego Coscoba e o estagiário Na Ponta da Língua. Boa noite, galera. A gente já começou, olha, o programa hoje começou mais cedo. E hoje, para você que me perguntou, Aline, você vai ter que coragem de tocar nesse assunto. Aline, você viu quais rádios falaram desse assunto? Eu sou ousada, sim. Você sabe por quê? Porque eu acredito que a educação transforma. A educação pode pegar a ignorância e transformar em amor, transformar em verdade. Então, por isso, hoje, o assunto de Na Ponta da Língua é a transexualidade. Você que tem dúvidas, você que quer saber e não tem coragem nem de olhar no Google, ou você acha que o Google não diz nada, não tem com quem perguntar, pronto. Tem um lugar, 2 horas para você saber tudo, tudinho. E aqui com a gente, 2 pessoas super especiais para falar desse assunto. E um Big Brother rolando, que depois a gente conta o que é. Temos aqui com a gente Tiffany Odara, transfeminina, pedagoga, especialista em gênero, raça e etnia e educadora sexual. E tinha outra coisa que você ia... social. Redutora de danos. E também com a gente, Rodrigo Márcio, psicólogo. Boa noite, meus queridos convidados. Boa noite. Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Boa noite, estagiário. Boa noite, meu ouvinte, Joia. Como é? Isso que você Ok, você dá ousadia, você dá oportunidade ao cara ser estagiário. Eu já virei ouvinte dele, você viu? Você tá vendo? Tá ouvindo. Tudo bem, aprenda com a escola. Faz sentido. Lá ele. Pois é, gente. E como é que Oi. a gente participa? Como é que ele manda isso? Pergunta? 987-94-7226, 987-94-7226. Esse é o zap que você pode mandar a sua pergunta. Pode perguntar o que você desejar, mandar áudio, enfim, fica à vontade. Aqui não tem negócio de... Vou vetar nada, né? Vetar? É isso aí. Pois então. É vetar. Pronto. Vetar. Não vou vetar nada. Imagine o rei. Né, rei? E também pelo Facebook, vai lá no Facebook para você ver como estamos todos lindos e maravilhosos. E Nem você vai ver um tanto, pouquinho. nem tanto. Ah, vai ver o decote da Aline. Vá, você que tá aí ouvindo, vá ver o decote da Aline. Foquei agora. Tá bem em cima. E também, se você não puder, tá aí o Facebook, você pode ir no site www.radiojoia.com.br. E pode deixar baixar o aplicativo no Google Play, Rádio Joia. E o outro? Radiosnet. Baixo o Radiosnet. Para iPhone. Eu tenho um iPhone, eu faço como? Vá. Você entra no Radiosnet, procura lá Rádio Joia. Não, você vai. Tem um eu tenho o iPhone, certo? Eu faço o quê? Pra eu chegar até o Radiosnet. Vai na lojinha do iPhone lá, não é isso? E baixa Radiosnet. Chega no Radiosnet e coloca lá Rádio Joia. Pronto, vai ouvir. Beleza? Beleza, então vamos começar. Tiffany, conta um pouquinho da sua história. Como foi que você se percebeu, se descobriu trans? Como foi que tudo começou? Então, boa noite, ouvintes. Desde os 6 anos de idade que eu sempre tive o sentimento de pertencimento ao gênero feminino, né? Entendendo que gênero na nossa sociedade ainda é algo imposto, mas aos 6 anos de idade eu nunca me vi dentro do gênero no qual me foi designado ao nascimento. Então, aos 6 anos de idade eu me percebia, eu gostava de ficar em tudo que era lido socialmente designado para meninas. E aos 12 anos foi o momento que eu fui conversar com minha mãe. Então, foi aos 12 anos de idade, eu e uma prima
que eu procurei essa prima, contei a ela e falei que o problema não estaria na questão de se sentir atraído ou não por homens, e sim na questão como eu me percebia, né? Na questão de se vestir, na questão de olhar no espelho e não ver que aquele corpo não dizia a minha realidade, e me perceber em outros corpos. Então foi aos 12 anos, mas aí foi uma tentativa sem sucesso. E aos 16 anos de idade, logo após a minha iniciação dentro da religião de matriz africana, foi o momento que eu fiz assim, iniciei, morei um tempo na casa de meu babalorixá, e aí nesse período foi o momento que eu fiz um momento para sair dentro de casa. Então aos 16 anos de idade eu saí, e foi o momento que eu disse, não, eu preciso ser quem eu sou. Antes de ser homem, ser mulher, eu preciso ser a Tiffany Odara. Acho que a gente precisa ter essa liberdade de dizer assim, quem eu sou realmente, né? E como é ser transexual, negra e candomblessista? Isso. Como é isso hoje na sociedade para você? Então, a gente está em uma sociedade que mulheres como eu são mulheres que são alvo constantemente do racismo, do sexismo, da misoginia e da transfobia, né? Esses são os marcadores sociais que me colocam em situações de vulnerabilidade, porque não é fácil assumir uma negritude. Imagine para um corpo que transcende aquilo que é imposto pela sociedade. Então, eu sou, em alguns momentos, discriminada, e às vezes as pessoas até perguntam qual a discriminação vem primeiro. Eu acho que todas, né? Porque ser de terreiro de candomblé não é fácil. Você, dia de sexta-feira, colocar seu branco, seu torso, sair às ruas, você sofre, você é alvo de intolerância religiosa. Isso é fato na Bahia, né? A questão do meu corpo não ser um corpo lido socialmente como as pessoas determinam ou querem impor também é complicado, e por ser negra, né? Porque infelizmente a nossa sociedade ainda é racista, né? Então são marcadores que compõem a minha identidade, que me colocam na situação de exclusão social. E Rodrigo, como é o atendimento para um transexual? Como ele vai para um psicólogo, não vai? Como é esse cuidado? Então, Aline, primeiro a gente... Boa noite, ouvintes. Boa noite, estagiária. Boa noite. Boa noite, Odara. A gente primeiro precisa pensar. A sociedade ela não está pronta para lidar com a diferença. Então, comumente, a criança começa desde pequeno, né? Se a criança começa a dar sinal de esse menino tá começando a ser lido como não masculino, ou ser reconhecido características ditas femininas, porque a gente precisa lembrar que a gente vive em uma sociedade engendrada que, infelizmente, isso determina o que é de ser homem, o que é de ser de mulher, o que é de vagina, o que é de pênis, e vai nos colocando nessas caixas. Todo mundo que começa a fugir dessas caixas começa a sofrer. O que a família faz? Vamos levar um especialista, leva para psicólogo. Quando leva, quando não dá uma surra, isso, né? E aí, além, a gente precisa começar a pensar o quanto as famílias são homofóbicas, transfóbicas, lesofóbicas. Que o primeiro lugar que as crianças começam a sentir o peso da diferença é dentro de casa. Quando os pais começam a sinalizar, os pais não, o responsável, tá? Vamos pensar na figura de quem cuida. E aí de quem cuida pode ser qualquer responsável. Quando começa a olhar e dizer, olha, tem alguma coisa de errado. E aí é o que eu brinco muito com o Tiffany, é o vigiar e punir. E a partir disso, leva-me um profissional. O profissional de psicologia cabe e é regido pelo Conselho de Ética. Não dá para dizer, como muitas psicólogas, e aí sobretudo eu já trago, né, as psicólogas de cunho cristã, muitas, não vou dizer todas, porque falar todas é muito delicado, mas assim, muitas, e aí a gente tem, por exemplo, a Marisa Lobo, que quer trazer a cura gay, né? Que tenta desvirtuar, não, pelo contrário. Cabe o psicólogo ajudar, auxiliar, né? Fazer uma parceria com o seu paciente, com a pessoa que está em atendimento, a lidar com as questões. Nosso papel principal é esse. Não é de dizer o que está certo e o que está errado. E sim entender, ajudar o indivíduo a compreender, a lidar com suas questões. Não dizer o que está certo e o que está errado. A partir do momento que o psicólogo ou a psicóloga começa a dizer o que é certo e o que é errado, deve ser encaminhado para a questão de conselho de ética. Esse profissional deve ser levado ao conselho de ética. E Rodrigo, você pode esclarecer as diferenças entre transexualidade, transgênero, travesti, né? Às vezes algumas pessoas não sabem diferenciar, né? O que é um travesti, o que é um drag king, o que é um drag king também, né? Sim. Então você, como faz mestrado na área de gênero, acho que você pode dar essa explicação aí pra gente. Pronto, vamos lá. Vamos pensar assim, transgênero num termo guarda-chuva, que é aquele termo que vai agregar todos os outros. A gente pensa em transgêneros
a pessoa, né? Não gosto muito do termo do sujeito, que dá muito um lugar de ciência. E aí a gente tem que pensar que são pessoas, né? Que decidem romper com o que é dito, que o gênero é imposto. Posso só me dar 3 minutinhos? Sexo masculino. Nasceu com pênis, pensam... Não, então vai ser do gênero masculino. Sexo feminino, nasceu com vagina, então vai ser do gênero feminino. Todo mundo que transpor essa lógica, e é uma lógica socialmente construída, a gente pode começar a dizer, chamar de uma pessoa transgênero. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Ainda tem a questão das pessoas intersexuais, que a gente precisa falar um pouco mais, e aí, após essa minha fala, eu me aprofundo. Aí, dentro desse termo transgênero, a gente pode trazer a drag queen. A drag queen, por exemplo, a gente pensa que é uma profissão. É uma pessoa que trabalha com entretenimento, que se arruma, que se veste, que transgride não, mas que traveste, mas que rompe com o seu gênero dito masculino, vai pro feminino, mas quando acaba aquele personagem, é um personagem. Que quando acaba o momento de show, acaba o momento do entretenimento, do trabalho, acabou. Aquela mulher que se torna, ela é guardada. Né? A gente pode pensar em drag queen por um momento. A travesti, a transexualidade, as transexuais, e aí eu chamo Tiffany Aldara também para me ajudar, elas não querem ser apenas um momento. Elas querem ser para sempre. Então a gente começa a pensar em travestis, em transexuais, pessoas que não transgridem apenas por um momento, apenas por uma diversão, apenas por um trabalho. Não. Elas encarnam no seu corpo, na sua subjetividade, aquela pessoa que ela está se transformando. É o que tem a ver com a identidade sexual, né? Como Sim. uma pessoa se percebe, né? Sim. Não, na verdade não é identidade sexual, seria identidade de gênero. De gênero. Entendeu? E aí começa a entender que não. Olha, eu sou do sexo masculino, mas eu me identifico muito com o feminino. Ao ponto de querer encarna, e aí a gente pensa em uma modificação corporal, esse feminino. Certo. E Tiffany, quanto tempo levou a sua transição? Então, aos 16 anos eu tive que passar por um período de diversas vulnerabilidades na minha vida, onde eu tive que conviver em algum momento com uma pessoa na qual não existia um amor, mas existia assim uma necessidade de eu estar debaixo do teto daquela pessoa estar me ajudando também, para eu poder, né, dizer assim, não, eu tenho que deixar de ser atriz e ser eu mesma, porque eu era uma atriz. E aí foi o momento, aos 16 anos de idade, eu comecei a vestir roupas femininas, e a questão assim, como eu disse anteriormente, eu já me percebi enquanto mulher. Então, aos 16 anos eu rompi. Então, teve um momento que teve um boom. Eu disse, não dá mais para ser quem eu não sou. Então, a partir dos 16 anos de idade. E o acompanhamento, assim, a questão da hormonioterapia, qual eu faço, eu comecei a fazer tem mais ou menos uns 4 anos, né? Porque a gente, essa questão da hormonioterapia ia fazer por conta própria, né? Então, não era algo como hoje eu tenho, desses 4 anos de diante para cá. Então, eu fazia aquele uso, indicação de amiga A, de amiga B, de amiga C. Tá, tudo bem, até aí beleza. Até mesmo porque o nosso acesso à saúde hoje está até bem melhor, mas antigamente, assim, eu digo antigamente no sentido de dar 5 anos atrás, era bem mais complicado, né? Ainda que tenhamos portaria de 2018, que é o processo transexualizador do SUS, mas que na verdade, se chegar na unidade básica de saúde de um bairro comunitário, a gente não vai ser atendida. Ou seja, aí vai existir os ambulatórios T de média e de alta complexidade, que vai ser destinado a tratar sobre a saúde da população TT, transgênero de um modo geral. Então esse acompanhamento eu faço, já tem mais ou menos uns 4 anos, acompanhamento já com a endocrinologista e com a equipe multidisciplinar. Ou seja, a saúde no Brasil deixa altamente a desejar nesse ponto. Sim, na verdade a saúde do Brasil, a gente percebe, a gente fala de um sistema único de saúde que segrega, né? Porque ter um ambulatório específico para aquela população e não trabalhar com os profissionais, tipo o clínico do meu bairro, por que ele não entender sobre a população T? Né? Por que não? Já que ele entende sobre saúde da família, e por que não entender? E por que a gente tem que ir para um ambulatório, né, de um ambulatório trans, onde quem financia a nossa saúde é o fundo de DST e AIDS, né? Ainda tem essa questão, esse tabu. Ou seja, e aí já só vai cair sobre nossos corpos um estigma.
Como já aconteceu comigo, de eu chegar em alguns hospitais e o próprio médico achar que eu era portadora do vírus HIV. Sem o exame, sem nada? Sem o exame, sem nada, né? Ou de eu ter que estar repetindo diversos exames várias vezes, até os exames informando que está negativo, e eu acho que a profissional não estava acreditando que estava negativo e me perguntando, mas você trocou de parceiro? Eu digo, não troquei de parceiro. Os parceiros que eu tive, né, um babado de casamento, fora do casamento, aliás, eu usei preservativo. E aí, no acompanhamento médico, ela queria entender, mas você não pode, que não sei o que, entende? Então você começa a perceber que existe um estigma, né, sobre os corpos trans ainda. Existe um estigma, né? E se a menina trans, ela for profissional do sexo, na verdade, vendedora de amor, o estigma é maior. Mas tem um dado que apenas 10% dos transexuais conseguem carteira assinada no trabalho, né? Então você acha que isso explica também o fato de muitos transexuais irem para a prostituição, o travesti? Então, na verdade, 90% das meninas travestis e das meninas travestis transexuais são profissionais do sexo. A prostituição, ela é uma profissão, uma vez que eu compreendo que eu sou livre e dona do meu corpo. Então, eu posso ser, ela só falta ser regularizada, né? E ainda se tem a prostituição como algo do campo do crime. Mas elas são empurradas para a prostituição, assim como eu em algum momento, a gente somos empurradas. Falta oportunidade, né, Tiffany? Sim, o que está faltando é a oportunidade, porque quando uma trans como eu adentra no espaço da universidade pública, logo aquele estranho vai causar repúdio a alguns profissionais da área da educação, e o que vai acontecer é a expulsão compulsória, ou seja, o professor vai me colocar para fora da sala, ou não vai saber dialogar com o meu corpo, e aí eu vou terminar os estudos. Então eu tive que ser forte em alguns momentos, porque a gente fala assim, vocês estão querendo se vitimizar? Não, a gente está falando das vulnerabilidades que acarreta nossos corpos, é diferente. Não existe vitimismo, existe sim vulnerabilidade que acarreta nossos corpos. Então, se eu falo que 90% dessas meninas não saem de dentro de casa com 16 anos, outras com 12, com menos idades, e aí qual a oportunidade? Se a escola não consegue dialogar com o diferente, a família não consegue, para onde ela vai? Para a margem da sociedade. Ou seja, a prostituição, como se faz? O paralelo que a prostituição seja a criminalização, ela vai ser lida como algo do criminal. Mas qual a oportunidade que esse Estado, que se diz um Estado democrático, dá para aquelas pessoas? Nenhum. Então você começa a perceber que estamos falando de um país onde as pessoas estão colocadas em situações de vulnerabilidade. Isso de um modo geral, não só os transgêneros. Inclusive, a Tiffany falou da faculdade aqui, tem uma pergunta aqui. Boa noite, me chamo Vilma Bahia, do coletivo da Diversidade de Lauro de Freitas. Gostaria de saber de Tiffany Odara como ela conseguiu se integrar na universidade, sendo a primeira transexual, e como foi encarar essa etapa. E falar que eu me orgulho muito dela. Olá. Eu fui a primeira mulher trans negra a me formar no departamento de educação na UNEB. Vilma, boa noite. A galera de Lauro de Freitas, aí, meu povo. Todo mundo ligado. Então, a minha trajetória na UNEB foi marcada por várias violências. E em 2011, quando eu entrei na UNEB, até 2014, eu não era chamada pelo nome social porque não tinha portaria. Tá, tudo bem. Entre aspas. Então, o que é que alguns professores me perguntavam? Me viam maquiada, eu sempre ficava calada, recuada. Aí tinha professores que perguntavam, você é menina ou menina? Né? Ainda na universidade, eu sou eu. Eu sempre dizia assim, eu sou eu. E aí teve um momento que uma das docentes, não sei se eu posso chamar ela de docente, olhou pra mim, causou um certo constrangimento à minha pessoa e, por fim das contas, ela disse, eu não sei o que é que pessoas do seu tipinho está fazendo aqui dentro da universidade. Sério. E pediu para que eu saísse dentro da sala de aula. Logo, eu saí. E aí se abre um requerimento, se abre um processo interno. O que é que acontece com esse processo? Nada. Você está falando de um corpo trans, negra, da periferia do candomblé, não vai ter nada. E eles são muito corporativistas, né? Então um protege o outro e acaba realmente não dando em nada. Isso. E aí o que é que aconteceu? Eu tive depressão, eu sofri, eu contei até no caminho, não sei que na verdade meu nome era Evelyn, não era Tiffany. E pós esse fato ocorrido, eu tive um processo de adoecimento mental, aquilo que a psicologia vai chamar de depressão. E por conta dessas palavras e de outras vulnerabilidades, outras violências. E aí eu ia trancar, desistir do curso. Eu passei um período, fiquei, mas eu sempre comecei a perder aquele tesão, aquele amor pela universidade. E teve um momento que eu já estava saturada de vivenciar tudo aquilo. Foi quando eu dei entrada na Defensoria Pública para retificação de nome, uma travesti que não se encontra mais viva disse, não, Evelyn tem que morrer.
porque nome é poder. E seu nome a partir de hoje é Tiffany. Você foi batizada. Eu fui batizada. Então, houve esse batismo. Então, como eu tenho um filho, eu também sou mãe. Então, ela disse: você é uma boneca, você fala, você anda e você tem um bebê. Então, ela fez alusão a Tiffany, esposa de Chuck. Se bem que não tem nada a ver. Então, tá lá no perfil do Facebook: Tiffany Odara, a boneca. Ela fez essa alusão. Mas não é a boneca assassina, não, né, Tiffany? Longe de mim, oh meu Deus, a minha carinha de anjo. Mas você pode dizer que você é uma boneca assassina de preconceitos. Isso, perfeitamente, Aline. E aí, me tornei Tiffany Odara. Então, quando eu voltei na UNEB, como Tiffany Odara, foi um boom. Tinha um corredor de pessoas me esperando. O corredor da UNEB estava me esperando para saber: você vai dar aula assim? E aí você traz algo importante, que o próprio Paulo Freire fala: a educação, ela é um mecanismo de transformação social. A educação ela não vai transformar o mundo, a educação não vai transformar as pessoas que irão transformar o mundo. Ou seja, a gente tem que transformar esses preconceitos, né? Desconstruir para ter uma nova construção. E aí as pessoas não estavam apostando em mim. Então, quando eu colei grau ano passado, em 2017.1, no mês de agosto, foi um boom, porque foi a primeira transexual negra a se formar na Universidade Estadual da Bahia. Ou seja, a minha trajetória, ela se fez antes de adentrar na universidade. Passei por um período longo de vulnerabilidade, fechei o curso, tranquei ou abandonei. De fato, na verdade, eu não tranquei nem abandonei, foi uma expulsão compulsória. Quando eu voltei com o nome Tiffany, eu me tornei mais forte, de fato, porque o batismo, como Marinalda bem disse, o nome é poder, e esse nome me deu o poder de ter assim, dizer assim: não, eu vou lutar, vou assassinar sim os preconceitos. Caramba. E aí, ficou lindo. E é uma história inspiradora, né? As pessoas olham assim: caramba, eu também posso. Porque muitas pessoas vão olhar e vão dizer: poxa, são tantos preconceitos que elas vão encontrar no seu dia a dia, que para assim, olha assim: poxa, se ela conseguiu, qual foi a ferramenta que ela usou? Você usou a coragem, né? A coragem. Eu me inspirei em grandes ativistas do movimento LGBT, eu me inspirei na Milena Passos, eu me inspirei na Keila Simpson, eu me inspirei na Marina Garner, eu me inspirei nessas mulheres, né, que foram antecessoras, que desde a década de 90, de 80, vinham lutando pelas políticas de igualdade de direitos. Então, houve uma inspiração na própria Marinalda, parte dos meus sonhos enquanto criança, que eu sempre quis ser professora. Diz assim: não posso deixar esse sonho morrer. De meu avô, ele está nos seus últimos dias de vida, e dizer a mim: eu quero que você termine seus estudos. De minha avó dizer assim: eu aposto em você no futuro. Então houve essa inspiração. Eu acho também que as energias ancestrais foram aquelas que também me colocou novamente de pé na vida, porque dizer: você, Aline, estagiário Coscoba, e o psicólogo Rodrigo, não é fácil se manter. Às vezes eu caía, levantava, às vezes eu caía. Então às vezes eu me pegava chorando no banheiro. Às vezes minha amiga, Cremida Sacramento, foi uma pessoa, uma aliada, Ellen Moreira, que não se encontra também, foi assassinada, morava na ilha, que me deram esse apoio de hoje eu poder estar aqui. E você chorava no banheiro masculino ou no feminino? Então, como eu não tinha direito ao uso do nome social, eu tinha que ir ao banheiro, eu ia em ambos. Tinha um momento que eu ia em ambos. Eu me sentia assim, livre, né? De ambos. Se tivesse vazio. Por exemplo, se estivesse vazio, uma vez eu lembro que o feminino estava cheio e o masculino também. Eu fiquei apertado. E como eu não estava aguentando mais, eu desci, fui fazer a necessidade lá embaixo no matinho que tinha e voltei. E calma, que eu ficava. Então, às vezes, quando eu queria chorar, eu saía da sala, ficava no lado de fora, chorava e sempre escrevia, né? O que eu estava sentindo, porque eu não conseguia falar a outra pessoa. Eu começava a escrever. Aí, quando eu acabava de escrever, eu fechava o caderno e subia para a aula. Assim, o que é que você tem? Nada. E, de repente, as meninas viam, eu sumia da sala. A minha tia falou: tá acontecendo alguma coisa com você? Eu disse: não, tô bem. Porque eu tinha, assim, disse: poxa, eu vou contar o que para elas? O que é que eu tenho para dizer? O que é que elas vão me dizer? Elas não têm nada o que me dizer. E, Rodrigo, como as pessoas podem ajudar? Poxa, eu tenho um amigo que é trans e eu não sei o que fazer, eu não sei o que dizer. Qual é a melhor forma de você ajudar aquela pessoa? Aline, primeiro é olhar para si. E aí a gente começa... Eu estudo dentro de um programa feminista, então assim, eu começo a se rever. E aí rever seus preconceitos, suas bases, suas formações, o que é alicerça, é o primeiro caminho. Porque quando a gente começa a se observar, a se perceber, a gente começa a observar o outro de um outro lugar e de uma outra forma. É importante, por exemplo, a gente tem uma coisa muito de um discurso que eu acho que é importante a gente começar a desconstruir aqui na rádio. Ah, não tenho nada contra, mas longe de mim
Ou só. Não, mas no seu lugar. Eu respeito. E eu detesto a palavra tolerância. Para mim, tolerância, ele vem de um lugar ainda de superioridade. E se eu digo que eu tolero, significa que você em algum momento me suporta, mas que isso pode passar. E isso pode ser um problema. Então, assim, a gente precisa parar de tolerar as pessoas e, de fato, respeitar elas na sua integridade, na sua totalidade. E aí, por exemplo, eu tenho aqui duas mulheres negras poderosas, você e Tiffany. E são mulheres que são construídas de seus lugares de mulheridade, de negritude muito distintos e ambas merecem ser respeitadas. E aí a gente precisa começar a compreender esse processo de dinâmica. Não ficar lendo, porque a Aline é uma mulher cis. Não, Tiffany é uma mulher trans. Não, são mulheres negras. E essas mulheres precisam ser respeitadas. A gente precisa começar a olhar o outro. Porque se eu começar a marcar você, e marcar, a gente quando faz marca, a gente nunca faz marca do lugar do positivo. A gente sempre diz, é uma pessoa negra, eu sou um homem negro. E o meu corpo, quando ele é marcado, ele não é marcado positivamente. Né? Então a gente precisa começar a se desconstruir as nossas ideias de marcadores. O que é que eu penso de uma mulher negra? O que é que eu penso de uma mulher trans? O que é que eu penso de um homem negro? De um homem? Né? A gente precisa começar a se desconstruir. Né? Começar a olhar para essas bases. Mas assim, ainda eu entendo e é uma dificuldade que tem que ser feita desde criança. Tiffany trouxe a questão da história da vida dela, né, de ela ser compulsoriamente ser expulsa de casa, ela até com 16 anos. Mas eu já ouvi relatos que é com 12, com 11, com 10. Vamos fazer um exercício de reflexão. Pense o que é todo dia você ser marcado na sua diferença. Ser agredido, agredida, ser espancado, ser dizendo que você não presta, que você tem que morrer. E aí a gente precisa pensar que a sociedade brasileira, de modo geral, sobretudo a brasileira, os corpos trans são corpos marcados para morrer. E aí a gente tem uma outra dificuldade, que é o envelhecimento da população trans. Né? É só a gente pensar, quantas pessoas trans a gente conhece? Quantas pessoas idosas trans a gente conhece? Então, assim, a gente precisa começar a repensar esse processo. Aí, a criança, que comumente é uma criança afeminada, ou não também, porque a gente não pode ficar estigmatizando, né? A família começa a não saber lidar. Qual é o caminho? E tem um dado, Rodrigo, da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que diz que a cada 48 horas no Brasil, uma travesti ou transexual é morta. Sim. A gente pode segura só esse dado. Sim, estagiário. Esse dado é importante, viu? Até eu tenho um comentário sobre ele. Então, a gente chega nesse dado. Aí vamos lá. Sai da família, da escola. Escola é um lugar de diversidade, bacana. Deveria ser um lugar de somar, de lidar com a diferença. A escola é um lugar mais, como eu posso dizer, cruel, reproduz o sistema, exclui, discrimina, sabe? E aí você começa o processo. Não, a professora que não chama pelo nome social, começa a chamar pelo nome de batismo, vê os alunos sofrendo LGBTfobia e finge que nada está acontecendo. Quando ele também não faz. Quando ele também justamente não reproduz. Quando ele também não faz. Quem vai ficar em um ambiente desse? Qual é o próximo caminho? Rua. Tá. Então, aí você tem uma pessoa que expulsa do seu familiar, que comumente a gente acredita, não, é um lugar que vem de acolhimento e tudo mais, é um lugar que logo se expulsa. O lugar de ambiente escolar, que deveria acolher a diferença. É a primeira a dizer, não pode, a marcar o que é correto, o que é normal, o que é anormal, né? Expulsa compulsoriamente, como o Tiffany colocou. E aí a gente tem um recorte, a gente precisa pensar. A sociedade, ela é de classe e ela é de poder. A gente vive numa sociedade capitalista. As meninas e meninas precisam trabalhar. O que vai fazer? Por isso que comumente as travestis transexuais acabam na prostituição por esse caminho. Não é por acaso, não, é levado por esse lugar. E aí a gente, como o Tiffany muito bem colocou, a prostituição, sim, é um trabalho, é um lugar de poder, é um lugar de dinheiro,
Ali há uma troca de serviço. Como todo outro trabalho. Sim, ela cobra por esse serviço, inclusive. E aí quando você fala do dado que a cada 48 horas. 48 horas Morre uma travesti uma heterossexual trans. no Brasil. Pronto. Isso é o que você sabe. E o que a gente não sabe? E é importante também falar que dessas mortes, você observa como a imagem do feminino, ela é alvo de ser, de fato, covardemente massacrada, porque a gente fala do quinto país que mais se mata mulheres cis, eu tô falando das mulheres cisgênero, e o primeiro que mais se mata mulheres travestis sexual. Então, observe no dado das estatísticas da Rede ANTRA, entre outros dados, que essa população de travestis e mulheres são mulheres trans e travestis, ou seja, a travestis, ainda que ela tenha essa identidade política de não querer ser homem nem ser mulher e querer sim ser a travesti, para além do binarismo, ela tem todas as características femininas, né? Ela tem que ser tratada no feminino, de fato, porque não existe, é errado falar o travestis, e sim a travestis, ela tem que ser tratada no feminino, mas para além das travestis, as mulheres transexuais. Então, observe os dados de morte. Então, quando a gente tem 50 mortes de mulheres travestis e mulheres trans, 2 de homem trans. Ou um suicídio também, que é alarmante, né? Um suicídio. Eu não estou dizendo que os homens trans não passam por violências, passam muitas das vezes grandes violências, sim. Mas o que eu estou querendo dizer é que nós, mulheres de um modo geral, as mulheres, somos alvo dessa sociedade, que é uma sociedade de fato machista. E que pensa que todos os corpos de mulheres devem ser eliminados ou devem ser dominados pelos homens. E aí, independente se é uma mulher trans ou uma mulher cis, sendo mulher, é um alvo marcado para morrer. Assim, por exemplo, quando o que acontece com o gay afeminado. O gay afeminado que é o alvo, não é aquele que é lido como invisível. É o afeminado que é a questão, que todo mundo socialmente coloca. Ah, mas não parece que é gay. Ok, não tem problema. Mas quando ele é afeminado, a gente vive em uma sociedade machista. A gente tem questões, dificuldades com o feminino. A gente não sabe lidar de nenhuma espécie com o que é feminino. Né? Voltando à questão dos dados, e Tiffany pontuou muito bem, a gente tem uma questão de suicídio na adolescência, que a gente não fala. Que cada dia cresce mais. E aí a gente precisa ficar muito atento à questão do suicídio de LGBT adolescentes. Não se faz esse cálculo, não se faz essa estatística, e aí a gente não fala. Duas coisas, a gente não fala sobre suicídio e não fala sobre suicídio na adolescência LGBT. E aí a gente também não fala, por exemplo, e aí uma coisa que Tiffany falando eu pensei muito rápido, as pessoas, a gente contabiliza as trans, os homens trans, as travestis, ok, a partir do momento que é registrado. E aquelas pessoas que não são registradas com seu nome de batismo, que sofrem transfobia no momento de ter o nome registrado. Se você pegar muitos jornais, inclusive de nossa capital, ainda cometem atos transfóbicos. Faz a matéria, né, que chama, e bota o nome de batismo. E a pessoa não é nem respeitada. Imagina, a gente não tem uma questão de dificuldade com o nome ali, estagiário. Mas imagina o que deve ser para uma pessoa trans o tempo todo, tendo sua identidade negada a partir do nome e nos ambientes. É uma violência. Sim. E a gente teve recentemente uma novela que mostrou um pouco disso. Tiffany, você acha que isso ajudou um pouco a reduzir essa... Na verdade, ali, na minha opinião, eu preciso ser sincero, eu acho que confundiu. Porque ali trouxe uma questão de classe. É porque era uma menina rica. Isso, ali trouxe uma questão que, assim, para muitos corpos trans não dialoga com a realidade, que é eu me percebo, eu não me vejo nesse corpo, esse corpo não condiz comigo de fato. Vai para o médico com aquela facilidade, né? Consegue ter acessibilidade ao médico, consegue fazer a retirada dos intrusos, né? Então a gente vê que os meninos trans, para retirar os intrusos são as mamas, não tem essa facilidade toda, entende? Existe também uma outra questão que poderia ser pontuada na novela, já que é para ajudar, é a questão da orientação sexual, porque assim, a minha identidade de gênero não tem nada a ver com minha orientação sexual. Eu sou mulher trans e eu posso ser hétero, hoje eu estou heterossexual, mas eu posso ser bi ou lésbica. Eu estou falando de uma mulher trans e um homem trans, ele pode ser gay, bi ou hétero. E a novela pautou de fato, deixou isso no ar, porque era um trans gay, um homem trans gay, né?
mas trouxe uma questão de classe econômica, uma classe média alta ali, pelo que entendi. Então, que a pessoa, de fato, teve aquela crise na família, mas que teve todos os acessos de saúde assim. E no Sistema Único de Saúde não é tão fácil assim. Ainda que tenhamos profissionais que sempre estão se dispondo de suas vidas pessoais. Tem muito aqui na capital, inclusive a Ailton, coordenador do ambulatório trans. Ele é uma pessoa que ele dá um pouco da vida dele para a população de travesti transexual, mas ele não pode fazer o serviço de muitos profissionais. Ele é apenas um. Então, por ele a gente teria acesso a tudo, mas por muitos não. Então, ele tinha que pontuar a questão das vulnerabilidades, da prostituição, entre outras questões. Mas você não acha que é uma vitória isso ser tratado na novela das 9? Que não seja de uma forma, como você já falou aí, dos pontos que você acha que tem que melhorar, mas não é uma forma. Porque, exemplo, até para quem assiste, né, Big Brother Brasil, em 2013 teve uma trans que foi a Ariadna, né? Sim. E que foi uma surpresa, porque nunca ocorreu isso aqui no Brasil e ter essa notoriedade. Na verdade, o nosso país é um país que ele é muito... Ele é um país, eu costumo dizer, um termômetro. O Brasil ele sofre muita pressão, principalmente da Europa. Então, devido aos grandes números de assassinato da população de travesti transexual, o que é que ocorre? Ocorre uma pressão. E por ocorrer essa pressão, vamos quebrar esse tabu? Então, joga na novela. Não é que sejamos bonitinhas e maravilhosas e maravilhosos, não. É porque houve uma pressão por parte de outros países, então vamos lançar. Então tá se vendo que não se dá mais para colocar travesti transexual, se embrulhar e colocar no armário. Ou colocar de uma forma engraçada, né? Que eles Isso. colocavam uma caricatura. Sim, então se quebra. Então, no Big Brother apareceu a Ariadna, né? E aí vem um boom de diversos artistas no mundo LGBT. Então, bora pautar. Então, se a gente for pegar a história, tá aqui o mestrando nas áreas de gênero, a gente vai entender que as questões trans, as questões de identidade de gênero, vem desde do Egito. Não é nada do agora, do contemporâneo, não. Então, falar dessas identidades, a gente também trazer fatos históricos. Então, falar dessas questões e também entender, para além das identidades trans, a intersexualidade, as questões de orientação sexual, é trazer tudo aquilo que existe no convívio social, né? É o que é real. E é preciso a novela pautar até mesmo para quebrar, mas eu acredito que é um serviço. Vocês estão fazendo um serviço, né? E, assim, o serviço de trazer uma mulher trans, um psicólogo, uma pessoa que são duas pessoas ativistas do movimento social, para que os ouvintes possam ter entendimento. Mas vocês não estão trazendo nada caractado, assim, um estereótipo, digamos assim. Ah, vou trazer uma pessoa mais ou menos para falar qualquer baboseira, como a gente já vê em alguns programas de televisão, que coloca meninas trans que têm a redesignação para dizer, mas você não é mulher de verdade, por que não tem útero? Como se o genital ou o órgão reprodutor fosse fator determinante. E aí eu digo, se cromossomo determinasse algo, a nossa primeira mulher no mundo seria mulher trans, porque ela foi feita de cromossomos masculinos. Gostei. Realmente. Né? E intersexualidade, porque ninguém consegue, nenhuma religião consegue explicar a intersexualidade. Aquelas pessoas que nascem com dúvidas genitais. Ou aquelas pessoas que têm um pênis, mas só tem um útero. Ou aquelas mulheres que não nascem e não têm útero. Tem vagina, mas não tem útero. Por que ninguém também começa a silenciar essas questões? Não, e a gente precisa pensar, por exemplo, essa questão de Ivan é bem bacana, porque assim, a gente precisa pensar, Ivan tem um corte de classe, então assim, o processo de hormonoterapia, a retirada de seios, não é assim tão simples, né? Se a gente pensar em classe, ele tem um plano de saúde, tem um apoio financeiro, e que não tem, a gente sabe? Pois é, ainda vai assistir aquilo tudo e vai sofrer, né? Tipo, poxa, eu não tenho. Eu mesma fiquei com ansiedade, viu? Abafe. A gente precisa, e tipo, não falar coisa dos corpos, e a gente precisa lembrar uma coisa, corpo a gente constrói. Se você começar a tomar determinados hormônios, se você começar a fazer musculação, ou como você queira construir o seu corpo, você começa a ser lido ou no masculino ou no feminino. Então assim, quando a gente começa a estudar dentro do programa de gênero, a gente entende que no final das contas, aquilo que as pessoas estão se diz ao corpo, não é o corpo que determina o gênero, você não constrói. Então quando você constrói, você destrói, você modifica, você elabora, você reelabora. Hoje eu estou num corpo lido como masculino, mas daqui a algum tempo eu posso começar a tomar um hormônio, posso começar a aderir ao meu corpo o que é lido como feminino e me transformar numa mulher.
quem vai me dizer que eu não sou uma mulher? Né? Então a gente precisa pensar nisso. Que corpo é apenas algo que pode ser moldado, que é construído. E é bom a gente citar, né, que hoje no SUS é uma cirurgia gratuita, não que seja fácil de conseguir, e que o processo de reposição hormonal só pode ser feito a partir dos 18 e o de, que você fala, Redesignação. Redesignação digital a partir dos 21. E você, Tiffany, você pensa em fazer a cirurgia? É meu sonho, né, gente? Abafe, né? É meu sonho, mas eu não tenho... Gente, se eu for esperar pelo SUS, acho que eu vou envelhecer. Ai, meu Deus, ficar velha, vou morrer. Aí quando eu tiver morto, eu vou dizer, Tiffany, vai chamar meu nome, já vou estar, né? Morta, mas assim, é R$40.000 é o preço. A Tailândia, ela é pioneira nessas cirurgias. Tem 3 métodos, ou são mais de 3. No momento me falha a memória. A gente tem grandes meninas daqui, inclusive a própria Ariadna fez na Tailândia. Roberta Close fez na Inglaterra, mas bem na década de 80. Né? Então a Tailândia ela é pioneira, inclusive o hormônio que eu tomo é de lá, que é feito de extratos de ervas, que é o... Pode falar o nome? Pode. Que é o... Ai meu Deus, eu tô emocionada. Que é o Pueraria Mirifica, que é ele feito pelos extratos de ervas, que geralmente dão 6, são bem naturais, tem que usar com leite morno, um logo acordar e o outro antes de dormir. É o Pueraria, mas eu também tomo os hormônios brasileiros, gente. Eu tomo, sim. Mas, assim, eu tenho vontade, assim, eu faço acompanhamento médico no ambulatório de média complexidade. O ambulatório aqui em Salvador, no estado da Bahia, não está aberto. Segundo informações, por conta de uma nota da Vigilância Sanitária. Essa conversa já está bem batida, bem surrada, né? E a questão da cirurgia de redesignação genital, a gente fala muito em mudança de sexo, mas seres humanos não mudam de sexo. Quem muda de sexo são animais não humanos. As pessoas que querem fazer a readequação do seu genital conforme elas desejam, né? E não são todas as travestis, não são todas pessoas transgêneros que querem. Eu conheço homens trans que não querem tirar os intrusos, né? Eu conheço meninas trans que se sentem bem com o seu pênis, eu conheço travestis que querem tirar, eu conheço travestis que não querem tirar. Então é uma bem questão assim de singularidade de cada pessoa. Isso. E assim, você já chegou a se imaginar, quando começou o processo, você já se imaginava, eu vou ser uma mulher que vou ter cabelo grande, vai ser assim, já imaginava tudo do seu corpo? Quando eu era criança, eu colocava aquelas camisas na cabeça, fazia aquela meu cabelo, então toalha, né? Eu sempre tenho um cabelão, né? Então aí já usei dread, já usei black, já usei trança, já usei miojo, já usei cabelo cacheado, hoje eu tô nesse ondulado, viu? Né? Então, eu sempre gostei de cabelos longos. Então, eu sempre usei dread longo, sempre usei trança longa. O black eu botei pra ver como ficava, né? Gostei, uma experiência maravilhosa, mas assim, eu sempre quis, né? E quando eu me imaginava mulher, eu me imaginava mulherão. Eu me imaginava globeleza. Você acredita? Ou então Thaís Araújo, bem parece comigo, não é bem verdade, né? Mas eu já me imaginei essas mulheres, que assim, eu queria ser assim, que sonho. Então me imaginava, né? Hoje, eu tenho essa inconformidade com o meu genital, mas o que mais me incomoda, por incrível que pareça, é minha voz. É minha voz é o que mais me incomoda, porque minha voz é como eu me apresento socialmente. E ainda que os homens olhem quando eu estou de calça jeans ou de calça leg, bem para a parte íntima, mas eu sei acuendar meu babado direitinho e passo desapercebida. Mas a minha voz, inclusive depois eu vou contar uma situação engraçada. E se a gente pensa nessa questão da voz, por exemplo? Por quê? Porque a gente engendra. Então a gente diz o que é voz de homem e o que é voz de mulher. E isso, eu tenho um amigo que ele tem a voz fina. E ele diz que é o trauma da vida dele. Ele é um moreno alto e a voz bem fina, porque ele teve um problema na infância. Nas cordas vocais ficou a voz fina e não teve como corrigir. E aí o pessoal olha, esse moço, viu, não sei não. Aí fica assim, sabe, aquele jeitinho, por um problema de saúde que ele teve, né? Que as pessoas começam a rotular. Sim. É o que nós precisamos desaprender. Sim. A rotular as pessoas. Porque ninguém tá pagando a conta do outro, né? Eu brinco muito com as pessoas. Gente, dia 5, você que gosta de tomar conta da minha vida, chegaram as contas. Boleto de água, né? Além de luz. PTU. Não, imagina, Aline, porque olha só como a sociedade funciona e como ela é perversa, né? Diz o que é de homem e o que é de mulher. Então, se a partir do momento que Tiffany começa a falar isso, será que é homem? Será que é mulher? Então, se ela se lida como homem, então é travesti, merece morrer porque não está dentro do seu corpo. E aí começa todo o processo de violência. Pensa como ela estar no meio social. Né? E se a gente começar simplesmente a não dizer o que é de homem e o que é de mulher? É a voz de Tiffany.
Pronto, acabou. Isso é o meu sonho utópico, de a gente não entrar nesse engendramento. É Tiffany. Pronto. Não tem essa questão de, não, então é uma voz mais... então ela tá no corpo de mulher, então precisa de uma voz mais suave, menos grave, mais leve. Não, ela pode ter a voz que ela quiser. Existem mulheres com voz grave. E aí é que o interessante é isso. Os corpos eles são múltiplos. A gente que engendra, a gente que encaixa, a gente que diz o que é e como deve ser. E aí que é um grande problema. Porque todo mundo acaba querendo entrar nesse processo de reiterar, de parecer. E esquece das diferenças. E o que tiver na diferença a gente corta. Ou a gente mata, infelizmente. Eu tenho um sobrinho de 7 anos que eu fui pegá-lo pra ir no psicólogo até. E aí eu peguei uma blusinha. Tia, eu trouxe uma blusa pra você. Uma blusa rosa. Tia, rosa? Rosa é uma cor. Você vai vestir. Aí ele parou assim. Aí eu fiz, rosa é uma cor. Por que você não quer vestir rosa? Ah, porque eles disseram que rosa é de menina. Eu fiz, tá escrito de que é de menina? Não. Rosa é uma cor. Já formatou, né? Já colocou na cabeça. Ah, ele vestiu, saiu, não sei o quê. Aí só que quando ele chegou, é um ambiente de criança, os meninos, você tá de rosa, fulano. Ele, é uma cor. Eu fiz, graças a Deus, já registrou, já gravou. Porque criança é fácil, né? Rapidinho. E passou. Só que imagine, ele já teve outras crianças que já foram lá pra dizer que rosa é cor de menina. E aí tá errado. E aí você percebe o bullying desde a infância. O que dizem é brincadeira, é brincadeira. A gente precisa entender que essa brincadeira é sofrimento. Então não é brincadeira. Porque a gente diz que é brincadeira, ela não tem brincadeira pra ninguém. É brincadeira pra quem? Porque tem muita gente morrendo com essas brincadeiras. Pois é, gente. E você que tá aí, tem pergunta, Coscoba? Que a gente enveredou aqui, eu esqueci de perguntar das perguntas. Tem sim, só demora eu achar aqui. Então, acho e vou mandar um abraço para todo mundo aí. Nós somos retransmitidos para a Rádio Baiana, AM 1310, lá em Ilhéus. Um beijo para a galera de Ilhéus. E dia de segunda-feira, às 7 horas, aqui na Rádio Joia, tem Fernanda Menezes com o programa Despertar. Gilberto Romano, todas as terças-feiras, às 14 horas. Som de papo. Magno Lavini, todos os sábados, às 8 horas. A voz do trabalhador. E Coscoba, a qualquer hora da programação. Festa e forró. E dia 12 estreia o programa Maturidade no Ar. Pois é. A Fiquem partir ligados. das 11 horas. 11 horas? Isso. Quinta-feira, 11 horas. Todas as quintas, 11 horas. Tiffany, você sente falta de algum privilégio masculino? A Luciene. Eu nunca não sei nem o que é ser masculino. Nunca tive privilégio. Eu acho que quando as pessoas já ouviram algumas pessoas falar assim, e seus privilégios? Qual privilégio eu tive? Uma menina que cresceu no meio da periferia, onde meu pai não acompanhou até um certo período a minha infância. Minha mãe tinha que sair todos os dias para ir trabalhar. E a gente tinha que se virar dentro de casa para ir para a escola, para fazer comida, esquentar comida. Então eu não tive. O privilégio que eu tive foi de ser apontado como um viadinho e tomar tapa todos os dias quando eu passava na rua. Então esse é o privilégio? Porque hoje eu não apanho mais, mas ainda sou apontada. Como um jovem pode ter certeza de que é transgênero? É o David. Eu acredito que a certeza vem da própria pessoa. A pessoa precisa se descobrir. Porque eu tive que me perceber, eu tive que isolar o mundo. E eu disse até mesmo no Conselho Regional de Psicologia que as identidades trans elas estão patologizadas porque o adoecimento mental que acarreta a vida dessas pessoas é por conta da sociedade. Então, para que eu pudesse dizer ao mundo, não, eu sou Tiffany, eu tive que isolar o mundo, que é um processo, para mim entender o que é que eu quero de verdade. E quando eu tive a maturidade e a certeza, a convicção, pronto, foi o momento que eu saí do armário, porque o armário eu tenho rinite, tem muita poeira. Tem até uma pergunta aqui, ó. Se perceber trans é igual se perceber gay? Se assumir como trans é como sair do armário como gay? É o Fernando. É uma pergunta, né? Toda travesti ou todo trans é homossexual? Vamos lá. Sim, a sociedade... Tecnicamente, vamos pedagogicamente assim, então tá. Vamos. Eu sou da área da pedagogia, mas ele hoje quer ficar na pedagogia. Que eu acho que é importante a gente esclarecer o que é cada questão, né? A transgeneridade está ligada à ideia de identidade de gênero. Sim. Né? Então não tem nada... Não é relacionado com a questão de orientação sexual. Isso, ou seja, as mulheres travestis e trans, elas não são gays, meros gays afeminados querendo ser mulher. Elas são mulheres mesmo tendo... Não vou falar. O amiguinho lá. O amiguinho. E os homens trans não são mulheres querendo ser lésbicas, querendo ser homens. Não, são homens.
Porque existe um sentimento um sentimento de pertencimento àquele gênero. Ou seja, existe uma percepção íntima dessa pessoa. Já a orientação sexual, e aí você joga psicólogo. E aí a gente começa a questão da orientação, é aquilo com quem você se atrai, né? Se eu começo a me atrair por uma pessoa, e ainda independente de ser trans ou não, mas igual a mim, a gente vai ter uma relação homossexual. Mas aí também eu posso me atrair com a pessoa igual ou não a mim. E aí a gente entra na bissexualidade. E aí na diferença a gente tem a heterossexualidade. Porque a gente tem que pensar, as pessoas trans, elas podem ser gays, lésbicas ou bissexuais. Gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais. Porque a gente ainda tem que falar, e a gente não fala muito, da questão da lesbianidade. E assexuais. Sim, então, eu acredito que não há pessoas assexuais. Eu sou, viu, gente? Mas eu acredito que tem algumas pessoas canalizam a energia sexual para outro lugar. E aí a gente também precisa entender que há várias formas de ter prazer. Não se tem que ter prazer com um outro corpo. Tem gente que apenas tem prazer assistindo um filme pornô, um filme erótico, se masturbando ou imaginando, ou simplesmente o que a gente lê como sexual venha por outro caminho. Não seja esse caminho. A gente precisa começar a desconstruir as nossas ideias, né? Por que pensar só em sexualidade, primeiramente em penetração? E aí, se a gente pensa em penetração, a gente desconsidera o sexo entre mulheres. E aí é uma discriminação. Olha o feminino de novo sendo marcado e sendo excluído. Que a gente precisa pensar nessas mulheres e pensar nas pessoas que não, que abrem mão de penetração, que abrem mão do contato sexual, e apenas aí vem as pessoas que são chamadas de demissexuais, que gostam do afeto, do carinho, do cuidado, não necessariamente do que a gente lê como sexual. Que hoje tá babado, viu? Ave Maria. Vocês disseram que podiam falar tudo. Mas pode. Tá tudo liberado, né, Coscoba? Tranquilo e favorável. E falando em saúde mental, a gente escuta muito falar sobre estigma, preconceito e violência externa. São só esses fatores? São os principais. Imagina, vamos pensar. A gente precisa fazer. Eu gosto muito de fazer o exercício de pensar. Você vive em uma sociedade onde diz, demarca e marca que você é errado ou errada o tempo inteiro. Que diz, tá errado, não pode, não deve. Tem um autor, Foucault tem um livro maravilhoso chamado Vigiar e Punir, de como funciona as nossas questões sociais. A gente justamente entra nesse processo. A gente estabelece as normas e a partir dessas normas a gente entra nesse processo. Todo mundo que foge a essas normas, a gente pune. E aí a gente vem a questão da saúde mental. A questão da saúde mental é uma coisa que a gente precisa pensar muito. O quanto as pessoas adoecem nessa sociedade. Ouvir a fala de Tiffany, por exemplo, me toca muito, porque a gente pensa que a universidade não foi feita para corpos de pessoas lidas como não normativas. A gente tem uma questão. Aliás, não sei se primeiro vem dos corpos, a gente tem uma questão de interseccionalidade, o que a pessoa sente primeiro, se é a questão da transexualidade ou a questão da raça. Porque Tiffany carrega essas duas marcas. De que lugar a sociedade diz que não quer ela, que coloca ela para fora, que ela adoece? Ninguém simplesmente bota ela para fora. E aí a gente precisa também pensar em uma outra coisa que a gente chama dos discursos perversos. Que são esses discursos que não lhe diz nada, mas diz muita coisa. Né? Que é o tempo todo lhe excluindo, lhe colocando, sendo discriminatório, mas ao mesmo tempo não sendo claro. Não diz. É aquele, o dito pelo não dito, diz, não diz, mas diz. Aí quando você comenta, você que entendeu assim. Sim. Aí já é o preconceito velado. E aí vem assim. E aí o que acontece? Na hora, a universidade diz o quê? Você é preta. Você é trans, ainda é preta, tá fazendo o que na universidade? E aí coloca toda uma dificuldade. Não foi meu raciocínio porque eu não sou negra. Sim.
meu raciocínio porque eu não sou preta. E aí não conseguem falar, discutir sobre a questão da racialidade, ou pensar na questão da transexualidade, e pensar num gênero que não seja no corpo cis. E aí, como é que essa aluna, esse aluno vai passar agora? Como é que termina, né, o curso? Bem colocado. Como é que termina? Me diga você ouvinte, como é que uma aluna trans, um aluno trans, gay, lésbica, uma menina lésbica, vai fazer um curso sendo discriminado o tempo inteiro, sendo colocado à margem? Que saúde mental? E aí a gente, pessoas negras, ainda tem essa marca que todos acham que a gente é vitorioso. Mas de que baixo de chicote nós somos vitoriosos? Porque a gente é chicoteado o tempo. E que saúde mental vocês querem de nós da população negra, da população LGBT? Você acha que o índice de entre LGBT não é notificado? Mas assim, é muito alto. O número de LGBT com questão de saúde mental é muito alto. Imagina você viver em uma sociedade que diz que você lhe marca na diferença. E aí quando você junta isso, né? Por exemplo, pensar na questão da menina ou das mulheres trans, né? Você já é mulher, você é lésbica, você é trans, você é negra. Veio da periferia. Veio da periferia. Né? Faz o quê? Aí diz, nossa, como você é vitoriosa, vitoriosa. Ela praticamente teve sua saúde, sua vida toda comprometida. A saúde mental fica por um fio. Aí perguntar por que as mulheres negras são tão raivosas? Porque elas têm que brigar o tempo inteiro. E aí eu estou falando do meu lugar de privilégio enquanto homem, que do outro lugar de briga. Né? Mas as mulheres negras têm que dizer o tempo todo para que veio. Agora a gente vê que tem um avanço também, né, Rodrigo? A Universidade Federal do Sul da Bahia foi a primeira do país a oferecer cotas para transexual e travesti. Isso está valendo a partir agora do primeiro semestre de 2018. Algumas pessoas são contra cotas, mas você acha que é uma forma de inserir essas pessoas, né, no meio educacional? Você concorda, discorda? Olha, a gente pensa em cota como política de reparação. Né? A gente veio primeiro a gente veio de uma população que foi escravizada e fomos retirados de qualquer tipo de condição o tempo inteiro, né? Então a gente precisa sim dessas políticas de reparação. Só que eu penso para além da política de reparação, né? A gente não pode viver de política de reparação. A gente precisa dar condições de fato para a população negra. Sim. Sim, a gente precisa nisso. Mas sim, concordo com a questão das cotas. Eu sou a favor, sim. A gente precisa, sim, de fazer essa reparação, social. Mas a partir do momento que ele coloque lá, marcando, você botou uma cota para transexuais. Mas prepare a sua equipe. Sim. Porque de que vai adiantar eu ter aqueles alunos ali se o meu corpo docente não está pronto. É aquela coisa que eu sempre digo no meu discurso. Não adianta você dar acessibilidade, dar o acesso e não garantir a permanência. É o que a gente chama de inclusão perversa. Você inclui. Pronto, acabou. Eu dei a vaga, você não ficou porque você não quis. Isso é uma inclusão perversa. E aí você, por exemplo, inclui e começa a chamar aluno pelo nome de batismo, ou nome que foi registrado. Ou não, nem querer chamar o aluno na chamada, né? Ainda tem essa questão de pular o nome e fingir ignorar. invisível. Ainda tem essas questões. Aí você percebe como o ambiente educacional ele é perverso. Como não tem profissional preparado. Isso, exatamente. Porque a pessoa pode até, de repente, não estar preparada, mas ela procura, ela busca. Mas tem algumas que não estão nem aí, são muito sábios. Sim, bem esse lugar. Quando eu dava aula aos meninos, eu sempre dizia a eles, né? Eu trabalhei com jovens e adultos, você sempre tem que perguntar às pessoas, como é que você quer que eu te trate? Né? E eu acho que isso faz parte do bom dia, do boa tarde, do boa noite. Como é que você quer que eu te trate? Pessoa, primeiramente. E a pessoa vai lhe dizer, eu quero ser tratada X e Y, assim, sabe? Ela falou isso, que tem que ter esse cuidado, né? Saber como a pessoa deve ser. Sim. E assim, que tipo de agressões, depois que você assumiu, você sofreu algumas agressões e sofre até hoje. Tem alguma que ainda te incomode muito? Tem tantas que se eu for contar.
Eu não sei, eu acho que essa da universidade me marcou muito. Mas acho que eu venci. Né? Acho que eu venci porque hoje eu acho que eu mesmo ela sendo uma doutora, mas eu olho para ela com o mesmo olhar. Né? Um olhar de uma mulher que no primeiro semestre do curso ela desacreditou, tentou de fato ela conseguiu botar minha autoestima lá embaixo, não foi nem no térreo, eu nem sei nem como foi minha autoestima. Né? Mas já teve constrangimentos de eu estar com meu filho internado, de me quererem, de tentar, porque na verdade eu sou bem ousada, né? De me tirar do hospital, alegando que eu não seria mãe. Aí eu perguntei o que era o conceito de ser mãe, porque mãe não era só que geria, né? Existe a genitora, mas existe aquela que coloca a criança no mundo, mas para além disso, ser mãe é colocar de pé na vida, é o que eu faço. E aí eu disse, existe a genitora e eu sou mãe. Né? Então foi desagradável, eu sempre tinha ninguém fazendo nada na vida. Foi desagradável ter que conduzir um companheiro meu e o profissional como eu relatei achar que eu tinha HIV. Né? E você se pergunta assim, gente, né, em várias esferas da sociedade, as pessoas hoje, até hoje, tem pessoas que não acreditam que eu sou pedagoga. Né? Eu transito muito, eu gosto de trânsito, eu pesquiso Odara, né? Porque Odara nas etnias hindu é calmaria, mas trazendo para o Yoruba, Odara é um Exu, guardião da comunicação, né? Do trânsito, da fluidez, de ir e vir, de voltar, de estar, de não ficar quieta, tanto que eu sou extensa, né? Ao mesmo tempo que eu sou Salvador, eu estou em Lauro, penso meus filhos, eu tenho Camaçari, eu não paro. E eu acho que Odara é isso. Então eu acho que diversas coisas e eu sempre coloco minha cara, né, para as pessoas entenderem. Não, eu apanho, mas levanto. Apanho, levanto. Apanho e tô aqui. Uau. E hoje aqui inspirando a galera. Hoje aqui na Rádio Joia, né, dando meu close, que eu não sou fraca. E aí, Costela, temos perguntas? Tem sim, mocinha. Tem aqui sempre tem pergunta. Como fazer para viver o momento e não ficar apenas fantasiando com como viria depois, como seria depois, Ellen? Não entendi. Peraí, lê de novo. Como fazer para viver o momento? Tem que saber qual momento ela está se referindo. E não ficar apenas fantasiando com o que viria depois, Ellen. Eu entendi assim, eu vivo o momento, eu vivo agora, como se fosse meu último dia, e não fantasio. Eu acho que eu não vivo, eu sou bem pé no chão, eu não vivo de fantasias. Porque se você viver de fantasias, de querer, eu quero, o que é que eu quero esse ano? Eu quero colocar minha prótese mamária. Eu tenho uns seios que são seios pequenos de hormônio, mas eu quero colocar minha prótese. Eu quero fazer minha redesignação. Então, eu trabalho, eu luto para conseguir isso. É uma realidade. Então, eu estou vivendo um momento, o hoje que eu vivo, é guardando meus 10 centavos na minha conta poupança. Daqui a uns anos, eu pego esse dinheiro que é o real fato e eu não posso fantasiar. Eu tenho que viver o real. Acredito que foi isso, né? Acredito que nisso também. Tem mais aí, Pastor? Tenho. Já aconteceu em algum caso de uma pessoa que fez a transição se arrepender? A Larissa. Então, Larissa, isso é muito subjetivo. Eu vejo algumas notícias de internet que tem pessoas que sim, porque se eu quero fazer a redesignação genital é pra mim, Tiffany. Eu não quero fazer pensando no meu amiguinho. Não, eu quero fazer pensando em Tiffany. Para minha autoestima. Porque assim, tem muitas meninas que querem fazer assim, mas eu queria fazer uma vagina porque eu quero. Não, porque ainda que você seja Bruna Marquezine, Neymar vai lhe trair. Então você tem que fazer a redesignação genital pensando em si. E às vezes as pessoas fazem pensando no outro e acaba que quebra a cara. Isso, e o outro, tchau. Tchau, alô, baby, né? E como é que você faz para que a transexualidade não seja seu único assunto? Eu converso sobre tudo. Eu falo de movimento negro, movimento de mulheres, luta contra o feminicídio. Eu sou vice-presidente do Conselho da Igualdade Racial de Lauro de Freitas. Sou titular do Grupo Operativo da Defensoria Pública do Estado da Bahia, do Grupo Operativo, que é um conselho da ouvidoria. Né? Sou educadora social do Centro de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos e redutora de danos. Então, já acarreto outras questões da área da educação. Sou redutora de danos, eu trabalho com a redução. Sou antiproibicionista, porque eu não vou proibir, né? Mas eu vou apresentar ao sujeito as consequências que aquele uso vai fazer na vida dela. Um exemplo, o uso de hormônios, silicone industrial, né? O uso excessivo de hormônio ele pode causar várias consequências. Uma deles é o tumor na hipófise, né? Ou uma trombose. Então, eu vou apresentar e vou explicar qual a maneira de usar, já que ela não quer ter o acompanhamento médico. É um dos caminhos.
E eu começo a dizer, porque eu sempre digo às pessoas, eu não sou apenas a transexual, como você citou, Tiffany Odara, negra, trans, feminista. E para que você vai fazer um currículo de assistência? Mas vocês vão entender que eu não sou só apenas a trans, eu sou muito mais. E tu dorme? Durmo. Eu não tô dando conta da minha vida não, porque eu tô enrolado aí na monografia da pós-graduação, mas eu vou desenrolar. Minha orientadora que não me escute. Ah, esse povo enrolado em monografia, em mestrado. Eu não sei. Aline, deixa eu só pegar uma fala de tipo, que eu acho que é importante a gente cuidar. Ela falou da questão do uso do hormônio. Sim. E aí, e aí, vamos se adaptar, procurem a Ailton, sabe? Ele vai fazer todo o caminho para que você possa fazer o acompanhamento correto, com os profissionais de saúde, para que você não chegue a essa condição. É porque ainda tem muitas meninas que têm resistência de ir até a unidade de saúde. Então, nesses casos, eu não vou proibir o uso delas. Por exemplo, tem meninas que tomam 4 perlutan hoje, daqui a 15 dias, daqui a 8 dias mais 4, não, querida. Isso aí não vai fazer o efeito, porque o estrogênio ele vai se transformar e começa a explicar através de uma linguagem médica para que ela venha entender. Não me interrompendo, mas já interrompendo. Mas eu digo a ela, o correto é você usar 1 em 15, mais bloqueador de testosterona, mais um estrogênio puro, tá? Esse é o que a gente vê, geralmente, eu vou explicando a ela. Não, eu não sou médico, eu não posso prescrever para você. Mas é o correto, eu dizendo a ela, é o que geralmente acontece. Mas o correto mesmo é você procurar um endocrinologista, como o psicólogo está falando, passar pelo acompanhamento médico, porque além dela ver a taxação de hormônio do seu organismo, ela vai te indicar o medicamento correto. Porque às vezes você está tomando algo que pode ser água. Como eu sou libertária, libertina, libertadora, eu não posso proibir aquela pessoa. Mas aí, finalize. vocês podem ir ao SEDAP e procurar a pessoa de Ailton, Sim. e que aí ele vai fazer todo o encaminhamento. Né? Um ponto que tem sido muito importante no nosso estado, né? Que é o ambulatório trans, ainda que seja dentro do SEDAP, que está ligado à questão da HIV/AIDS, como a gente identificou, que é o fundo de onde vem todos os recursos, né? Mas assim, dentro do ambulatório, você vai ter todo o acompanhamento. E aí você já diminui o índice de morte, ou qualquer tipo de questão de saúde, de trombose, com questão de hormônio, aplicação de hormônio, uso de hormônio, questão de silicone, né? Porque ainda existe um consumo assim sem prescrição? As pessoas pegam e lá tomam e acabou? O hormônio? Sim, tem. Chegar a dizer assim, hoje eu vou tomar esse, amanhã eu quero tomar esse, depois eu tomo esse, bate aquela ansiedade porque nasceu um pelinho aqui, porque alguém disse que minha bunda não cresceu, porque meu peito não sai, não sei o que, aquela questão, aquela ansiedade de ter aquele corpo tá lá, e ela quer chegar lá naquele de corpo. Qualquer jeito. De qualquer jeito. E também por pressão do meio social. E aí também, na década de 80, teve muito uso do silicone industrial, né? O uso do silicone industrial, que tem várias consequências, né? E aí, poxa, você sabe que vai ter consequências XY, mas eu quero modelar meu corpo. Tá. Mas aí você vai entender que assim, tal, começa a explicar os fatores que podem agravar e levar até mesmo à morte, né? Então a gente precisa as pessoas entender, né? Aquela questão de você trabalhar com a valorização da autoestima do usuário do crack. Quando você começa a trabalhar a valorização da autoestima daquele usuário, ele começa a se perceber. Então, se ele usa 10 presas de crack hoje, ele passa a usar 5, 3. E aí a gente tem a política de redução de danos. Aí se você pensa, por exemplo, em vez de as meninas, né, tomarem uma medicação, os meninos uma medicação de modo aleatório, que não é um tipo de acompanhamento, olha que bacana poder tomar uma medicação, saber o que acontece, para que serve cada remédio. Porque como o Tiffany tomou, ela pode falar muito melhor do que eu. Chega um momento que você vai tomar um monte de hormônio e pode começar a não fazer efeito. E aí você tem, e as meninas já tinham me explicado isso, né? Que você tem que tomar mas você tem que tomar um outro. Você não pode tomar um hormônio sozinho. E você precisa bloquear a testosterona, né? Isso. E aí você tem que fazer essas combinações. Tem que fazer as combinações corretas. Então tem as vitaminas que toma. Eu mesma, eu fiz um procedimento hoje que não era pra eu fazer. Eu tava vendo meu rosto lisinho, né? Carinha de bumbum de neném. Sempre foi assim, mas assim, sai 2, 3 fios aqui. E aí encravou. E aí eu tentando tirar de pinça, não tava conseguindo, porque feriu. E começou a dar, esqueci o nome da neurologista falou. E eu me desesperei, esperei passar. Não quis passar, será que a gente não fez nada? O que foi que eu fiz? Fui fazer uma depilação laser no rosto. Só pra eu não ver aqueles pelinhos me incomodando.
Então é uma loucura, assim, você for pensar. Mas a questão não é por estética, assim, vaidade. É uma questão de me incomodar, de me trazer um incômodo, tá? De eu me olhar e ver aquele fiozinho assim me incomodando e eu ter que passar o barbeador e depois sair um bocado vários grosseiros. Então eu disse, não, peraí. Fui ali e resolvi. Não sou rica não, hein, gente? Fui na promoção. Eu fechei um pacote, não fechei. Eu acho que você vai perder a cirurgia que você ia pedir. Eu vou pedir essa cirurgia, empresários, por favor, venham atentos. E atentas. Tem uma pergunta aí, Costola? Tô me ouvindo esses áudios aí. Peraí, deixa eu tirar porque eu tava ouvindo aqui e tá com um atraso retado no meu ouvido. Qual a diferença entre transgênero e transexual, a Letícia? Você quer responder? Vai responder. Relembre, né? Que você falou daquele isso. guarda-chuva. Pois Você é. falou, fica melhor você falar do transgênero, você pode falar, fique à vontade. Pronto, a gente pensa como... Então me ajude, hein? Tá, a gente pensa como transgênero a pessoa que rompe com aquilo que é gênero, a sociedade lê como na relação sexo-gênero, ou seja, sexo masculino, gênero masculino, sexo feminino, gênero feminino. No momento que a pessoa rompe, ela começa vindo da transgeneridade. A gente traz como sujeito a pessoa trans, aquela pessoa que quer a imagem do sujeito. Agora eu me embolei. A gente é. Guarda-chuva. Ou seja, esse termo transgênero, ele vai entender toda a diversidade que tem daquelas pessoas que fogem dessa imposição do nascimento. Transexual é um termo da biomedicina que vai dizer que aquela pessoa tem conformidade, né, com aquilo que foi atribuído no seu nascimento. Pronto. E transgênero é mais amplo, é um termo que ele vai agregar não só transexual, como a travesti, como drag queen, como crossdress, entre outros, como os não binários, agêneros, etc. Ouvintes, podem jogar perguntas. Eu tô aqui pra babado e confusão e gritaria. Não sei se vocês assistiram, mas eu tenho 2 dicas de filmes interessantes que falam muito desse universo, né, trans. Primeiro, A Garota Dinamarquesa. Já assisti. Muito bom, que é uma dos primeiros a passar por uma cirurgia, né, como é, Tiffany, por favor? Redesignação genital. Isso. E tem o vencedor do Oscar desse ano de filme estrangeiro, que é Mulher Fantástica, que é um filme chileno, que foi ganhador do Oscar, e que é fantástico o filme, realmente. Então, para vocês que querem entender mais o universo trans, no filme da Mulher Fantástica, ela é casada com uma pessoa mais velha, né, um homem, e ele morre, e aí a família, né, tem toda a questão de quem vai ficar a herança, se ela matou o cara. E aí não vou dar spoiler não, porque vocês têm que assistir, mas são 2 filmes muito interessantes e que faz você entender mais assim o universo. E a Garota Dinamarquesa, se eu falar com mais propriedade, você acompanha todo o processo. Sim. E aí ela, me corrijam se eu estiver errado, hein, ouvintes, ela se torna uma mulher lésbica, né? Que ela era casada. Isso, perfeito. E aí se torna uma mulher. O marido e pede pra ele se vestir de mulher. E ele começa a aderir, a internalizar esse feminino pra ele. E ele constrói o feminino. E aí começa a se identificar como ela, até se tornar um casal que era hétero e começa a se tornar um casal de lésbicas. E o bacana é ver que é uma história real. E que teve o apoio da esposa. Em nenhum momento ela disse, não quero mais você, vai embora, acima da minha vida. Não, ela teve o apoio que muitas vezes não se vê em casa, né? É importante. Agora outro filme também que eu gosto muito, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, porque é aquela história muito... eu choro, viu, as pessoas, perdão, mas eu choro, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, porque mostra uma pessoa com baixa visão, necessidades especiais, ou seja, deficiente visual, ele não enxerga, são jovens, ele acaba se apaixonando, ele nunca viu seres humanos, no caso, ele nunca viu nem a própria mãe dele, com essas coisas que ela fala, né? E ele acaba se apaixonando, então, como toda forma de amor é válida, né? Então, em tempos de rumores, em tempos de ódio, ser amado e amar nunca é demais. Ui, eu senti uma direta, hein? Foi bem pessoal esse negócio aí. Sentiu, né? Sentiu, né? Isso aí foi um recado pra alguém que tá ouvindo aí, viu? Então. A pessoa tá ouvindo. Então, quem né? sabe, Vamos sabe. dar nomes?
Não? Ok. Você tá louco pra dar o número. Dê. Não, sem nome. Pode Trabalhamos dar, com pode dar. ética e privacidade. Pode dar o nome do meu futuro marido. Ó, aí. Rapaz, futuro Só pode dizer marido. que tá fazendo minha amiga muito feliz. Ó a pele que ela falou, como tá a pele. Faz bem pra pele, né? Amar faz bem pra pele. Faz bem, gente. Vamos amar pessoas. Pois é, gente. Se liberar, sair de rótulos, de conceitos, se permitir. E permitir que o outro seja livre também. Isso é importante. Porque eu quero saber se ele gosta de goiaba, se eu só gosto de jaca. Cada um tem seu gosto, né? A gente precisa entender isso, Aline. Se a gente começar a entender o universo do outro e compreender cada um na sua forma de funcionar, de pensar, de agir e de estar no mundo, e a gente não dizer o que está certo e o que está errado, se a gente consegue fazer isso, com certeza a gente consegue viver uma sociedade melhor. E aí a gente tem, se a gente pudesse pensar nisso e viver isso, diminuir o índice de violência contra a mulher, diminuir o índice de violência contra a população LGBT, diminuir o índice de feminicídio. E aí feminicídio eu não estou pensando em cis ou trans, eu estou falando de mulheres. Né? A gente diminui o número de homens machistas e que também sofrem com isso. E aí a gente vive uma sociedade mais saudável. E Rodrigo, como é para fazer um atendimento de uma criança, né? A Tiffany falou que ela já identificou com 6 anos. Tem outro filme interessante, né? Que é Minha Vida em Cor-de-Rosa, que o menino tem 7 anos e ele já, né, se vestia de menina e tinha comportamentos, né? Ele já se via como uma menina. Como é esse cuidado? Porque a própria família não está preparada para isso. E como é tratar a transexualidade em crianças? Primeiro que a gente não trata que não tem ninguém doente. Estagiário. Vamos pensar nisso. Segundo, é importante quando a gente está falando de criança, a gente tem que pensar na relação dela com os pais. E aí, enquanto psicólogo, a criança está no atendimento, os pais também precisam. Mas como? Porque hoje em dia existe um preconceito tão grande de ir pro psicólogo. Meu sobrinho, ele vai pro psicólogo e ele conta todo feliz. Eu vou ver minha psicóloga. Mas os adultos, eu vou pro médico. Eu tenho uma amiga que disse que ela tem médico todo sábado. E qual é a dificuldade? Alguém está pagando as suas contas para você não dizer que você está indo pro psicólogo? Pra não achar que ela é maluca. Ainda se tem o rótulo, as pessoas que vão para o psicólogo estão com problemas. E aí, problemas de saúde mental, aí vem os estigmas de estereótipos. Ah, você é maluco, você é maluco. Não, Que problema você tem? É. E às vezes não. Psicólogo é um profissional que vai ajudar você a lidar com suas questões. Não que o psicólogo vai dizer, olha, o caminho é esse. Que a gente não dá caminho nenhum. Mas é um lugar que você pode se sentir seguro e poder falar sobre e poder pensar e refletir. Entender o caminho de cada, o seu caminho. Né? A função da psicologia é isso. É junto no caminhar, você entender o seu caminho. Saber, ó, por que eu quero assim, por que eu quero assado. E aí pensando, por exemplo, por que eu quero um peito grande, por que eu quero um peito pequeno, por que eu quero cabelo grande, por que eu quero cabelo curto, por que eu quero começar a usar roupa de meninas ao invés de meninos. Né? O que é que acontece? E saber lidar com isso. Né? Então, a criança não tem que ir sozinha. Os pais precisam ir junto com ela. Até para dar um suporte a essa criança. Porque a autoridade na infância é dos pais. E aí, se os pais não entendem a questão, né? Não olham para aquela criança e não olham para si também, fica muito difícil. E aí a criança vai ser violentada, discriminada, abusada, violentada a todo momento. E aí a gente pensa na questão da saúde mental. E aí se a gente volta um pouco mais, em vez de a gente pensar na saúde mental das adolescentes e adultos, a gente começa a pensar na saúde mental das crianças. E aí se você tem os pais que lhe apoiam, né, que sabem, que entendem, que tentam lidar e criar um ambiente saudável para que você possa viver as experimentações sem nenhum tipo de censura, isso é um bom pontapé, isso é um bom muito importante para você viver e ser um adulto saudável. Tiffany, entrando na sua semana, assim, virando uma quarta-feira. Mas é sexta, né? Pois é. Babado. Amanhã é dia de quê? De branco, né? Amanhã é dia de branco, dia das bórnias também, viu? Depois das 6 horas, meu amor, acabou branco, acabou a paz. Você
teve dificuldades para encontrar companheiro? Gente, acho que amar uma travesti, uma pessoa trans é um ato político, porque é complicado. O que é que acontece? Nossos corpos são corpos hipersexualizados, né? Eu, geralmente, até mesmo no Facebook, vários homens querem me adicionar e eu acabo não adicionando, eles vão por message. E aí eu chego lá, a primeira coisa que eles falam, você é trans, né? Aí no que eu digo, sim, sou. Aí já vem aqueles nudes, né? Como se fosse me fascinar, automaticamente eu vou bloquear, né? Não teve nenhuma conversa, já é assim, meu Deus, é assim, descontrolado. E assim, o que é que acontece? Muitos homens, eles querem estar com a travesti, eles querem estar com a mulher trans, mas o grande medo desses homens é assumir ela, né? Ou seja, a heterossexualidade é algo tão frágil, a masculinidade, que eles automaticamente acham que se assumir ela, poxa, eu vou virar gay, né? Vou ser motivo de chacota. Eu tive um relacionamento de quase 10 anos, né? Esse relacionamento duradouro, que ainda, né? Um relacionamento aí, minha gente, abafe. Mas assim, houve diversas maneiras que a gente acabou rompendo, terminando, né? Hoje não estamos mais. Mas por conta da questão familiar, questão religiosa da família dele, questão da minha insegurança no momento, que eu fui insegura, não tive maturidade suficiente de enfrentar aquelas questões por conta de diversas violências que já estão acarretando no nosso relacionamento, mas com um homem que me fez e me faz muito feliz. Isso aí eu não posso esconder, foi o homem que mais me fez feliz, né, ao longo dessas meus 27 anos, 28 anos de idade. Então foi uma pessoa que me faz sorrir, só em ouvir a presença e ouvir a voz. Então isso assim, é coisa boa, porque assim, a felicidade não está no outro, está em mim. Eu só preciso do outro para transbordar essa felicidade, né? Mas assim, para ele também foi difícil ele dizer assim, eu sou marido de Tiffany. Porque assim, ele era excluído do bar, ele podia ser excluído da roda de conversa de amigos, excluído de várias coisas, né? E até mesmo de assim, me dê a segunda aí do seu cigarro, não quero não, porque você beija na boca de viado, né? Ou você tá ficando com viado, onde você vai chegar? Você não vai conseguir fazer filho, então você não vai ter uma família. Ou então esse viado vai ficar se apaixonar tanto por você, porque já começa a lei, né? Viado, é o termo já que vai fazer amarração pra você, na máscara do candomblé, se ligue, viu? Então aquela pressão. E assim, é complicado. Tem muito homens mesmo que eu conheço que, assim, eu amo travesti. Eu tenho uma relação com um, que inclusive é promotor. Não posso falar o nome. Eu amo, mas eu sou casado, Tiffany. Você tem que entender. Eu digo, por que você não casar com uma? Mas eu não quero casar com você, não, viu? Eu fui logo dizendo assim. Ele, por que você não queria casar comigo, amigo? Eu digo, você vai me assumir, você vai dizer às pessoas que namoram comigo, porque eu não quero sair de mão dada, eu só quero que você diga às pessoas e você me tenha como sua esposa. Você vai ter. Até que seja um relacionamento aberto, não tem problema nenhum. Você pega quem você quiser sem eu ver, eu pego quem você quiser sem eu ver, tudo lindo na Bahia. Não. Então, seu amor é um amor que você tem que ficar pra você, ou seja, aquela coisa platônica. Mas você não acha que vê a transexual só para o ato sexual e não para um relacionamento mais... É isso, é a hipersexualização, ou seja, ela só vai servir para me dar prazer, né? Não é o caso específico dos homens que eu me relaciono, mas tem muitas meninas trans que me falam que tem homens que falam assim, eu quero ver você nua de frente. Elas perguntam por quê? Porque eu acho lindo o pênis de uma travesti, né? Já para a separação. Eu sempre pedi a minha esposa, e aí entra a questão do ato sexual, né? Que é diferente de orientação ao ato sexual. Eu sempre pedi a minha esposa que ela penetrasse em mim, mas minha esposa é careta. Então é por isso que eu procuro a travesti, ou seja, para satisfazer as minhas vontades. Ou eu gosto de estar com a travesti, porque eu já vivi um relacionamento desse, né? Um relacionamento que foi doente. Eu gosto de estar com ela, mas eu não quero dizer que ela é minha namorada, eu vou dizer que ela é minha prima, né? Eu não vou também querer ver ela com outros homens, né? Eu também não vou pegar outras meninas, mas eu também vou isolar ela do mundo, ou seja, a gente vai conviver junto, eu vou deixar ela mais lá presa dentro de casa, ou seja, eu vivia em um cativeiro por conta desse relacionamento, né? Então é um adoecimento. Então o que eu percebo hoje, né? E eu futuramente pretendo escrever sobre essas questões de afetividade de mulheres trans. E aí, se a gente pensa em adoecimento, como a gente falava um pouco minutos atrás, esse esconderijo, esse invisível, é um adoecimento. Porque a questão do relacionamento, ele perpassa pelos pares, né? Mas também perpassa pelo social. Você também é reconhecido, é lido, né? Como parceiro, como parceira. E a partir do momento que você está na invisibilidade, o que é que acontece? Né? É ótima, é maravilhosa, mas não assumo. É ótima, é maravilhosa, mas só encontro à noite. Beijo ali no meu aquário. Sim. E aí, em que lugar a gente está botando? Em que lugar essas pessoas são colocadas?
E isso é importante porque quando eu convivia com a pessoa de 10 anos, e aí as pessoas diziam assim, mas você é maluco? Não, ela até bonita. Poxa, fulana, Tiffany, é bonita, eu acho. Mas você é um homem bonito, né? Porque ele é um homem branco, olhos verdes, mas você é um homem bonito, branco, você pega qualquer mulher, vai empacar com a travesti porque já tinha muito tempo, né? Então, incomodava as outras pessoas, principalmente a própria família dele, né? Eu não posso esconder. A própria família dele, uma vez fez um almoço só pra me bombardear. Onde ao menos 2 primas deles lá, me defendeu, 2, se não me engano, que até a irmã teve revelação, que eu, sabe, não tenho nada contra a religião, até mesmo porque acho que é algo muito singular das pessoas, mas assim, fez até uma calúnia com o meu nome, e isso acaba aqui enfraquecendo, porque às vezes assim, eu costumo dizer a Rodrigo, eu não estou preparado, às vezes, de sair daqui, chegar ali no local, vamos dizer, na barra, e tomar uma tapa na cara. Eu não quero isso pra mim. Imagine uma pessoa que tem os privilégios da masculinidade. Começou? Sim. E quanto a masculinidade ela é frágil, né? Nós homens, nós somos criados dentro delas, mas ao mesmo tempo ela é muito frágil. A gente não abre mão, a gente tem medo, né? E aí não ser reconhecido enquanto homem é muito delicado para esses parceiros, né? Que ele não se desconstrói e começa a entender que ele está dentro de uma relação hétero, né? E aí lido como o Tiffany falou. Se entra nessa questão do você vai ficar com viado, você vai ficar com viado, né? E aí, quando entra isso em jogo, quando ele não sabe lidar com isso, não entende que ele está dentro de uma relação heterossexual com a mulher trans, possivelmente... E ele me dizia isso, eu estou com você porque eu me apaixonei pela sua imagem. Eu não me apaixonei porque você tem intenção, eu me apaixonei por você. Entende? Ele sempre deixava isso bem claro. Né? Eu gosto de você, porque quando eu vi você, eu gostei da pessoa, você se apresenta como uma mulher. E gênero é isso, como eu me apresento socialmente, né? Em algum momento, uma das questões de gênero. Até porque, por exemplo, vamos lá, você não olha pra mim, você não vai abrir as pernas, abrir minha perna, a sua, pra dizer, o que é que você tem? É como a pessoa se apresenta. E aí você faz a leitura. A gente gosta de pessoas e não de genitais. Ainda que eu amo genital. Mas a gente, por exemplo, eu sou apaixonada, eu vou falar logo aqui na Joia, que eu sei que ele vai ouvir, por Léo Santana, né? Mas eu só amo, de repente eu vejo o Léo Santana, a gente vai com um hotel babado da vida, chega lá não tem nada, você acha que eu vou ficar o quê? Eu vou continuar, meu amor, porque eu peguei aquele homem que eu sempre desejei naquele trio. É brincadeira. Ó, a Tiffany falou da família, né? É a Tiffany e Rodrigo, que é Vilma Bahia novamente. Minha esposa, a Vani, mandou perguntar qual o conselho que vocês dariam para os LGBTs para quebrar as armas do preconceito dentro do seio familiar. Gente, acho que assim, é aquela questão, né? Primeiramente existe um momento, né? Tem um momento, porque minha mãe nunca foi vilã na minha história. Minha mãe, ela sempre foi também a vítima de um sistema, como eu, né? Então, minha mãe teve um momento de dizer, de ficar magoada, chateada, de você não mora mais aqui e tal. Hoje quem compra minhas roupas é minha mãe, quem ajeita meu cabelo é minha mãe, quem me dá brincos, perfume é minha mãe. Então teve um momento da desconstrução dela, acho que a gente tem que respeitar também o momento. Mas geralmente eu digo às pessoas, não é isso que você quer, você não está bem, você não está feliz, né? Você não está apaixonado ou apaixonado por aquela pessoa que está lhe fazendo bem, vai viver sua vida. Porque vai ter um momento. Porque mãe nunca é ex, né? Pai nunca é ex, verdade. assim como irmão, né? O que é que eu digo? Então, assumir, primeiramente. Mas assumir primeiramente pra você. Primeiro você precisa assumir pra você. E aceitar como você é. Né? Com toda a sua completude, dificuldades, complexidades, se aceite. Tiffany disse uma coisa muito legal, e eu repito, pare de pensar no outro. Porque o outro vai dizer que você está errado. E aí a gente entra na questão da saúde mental. Né? Então para de pensar no outro. Primeiro, se aceite. Antes de o outro olhar para dizer que você está errado, ou você querer pedir a aprovação do outro, esqueça o outro por um momento. Cuide de você, aceite, e aí depois você se joga no mundo. Aí o segundo passo é começar a se aproximar das pessoas que de fato gostam de você, que vão cuidar de você, que vão lhe dar um afeto genuíno, um afeto de cuidar, de orientar. E não, muitas vezes, o que a gente tem numa sociedade
e entende afeto como algo punitivo, né? E vem aquela lógica. Eu bato em você porque eu gosto. Porque eu te amo. Eu bato porque eu te amo. Isso Usa é em nome do punitivo. amor. Né? A gente precisa ler isso com calma. Isso não é amor, não. Isso é violência. Isso é violento. Né? Então a gente precisa fazer essa leitura. É aquela pessoa que vai dizer, vem cá, vem que eu cuido de você. Sabe? Aquela pessoa que você pode ligar e dizer, pô, não tô bem, não tô bacana hoje, tô me sentindo bem, hoje eu passei por esse tipo de situação. E é alguém que vai dizer assim, que nada, vai lá, vamos segurar junto essa onda, que vai de fato estar junto com você, que vai passar pelo caminho junto contigo. Pois é, a gente tem que lembrar que ninguém torta de chocolate pra agradar todo mundo, né? Sim. Até porque, por exemplo, eu adoro uma torta de limão. Olha. Né? Pois é, tem gente que não gosta de chocolate, não. Sim. E aí, às vezes, a gente não é chocolate, a gente é o limão. Justamente. E aí, com certeza, vai ter alguém que vai gostar da sua torta de limão. Ui. Ó, viu aí? O negócio aqui hoje tá pegando. Você pode mandar sua pergunta também pro 987947226. 987947226. A Vilma Bahia, ela tá em tudo que é canto, tá? Ela tá no Face, ela tá no. Um beijo, Vilma. Vilma Bahia, minha filha, nome e sobrenome. Filha de Ogum, né, Vilma? Ela tá em tudo Ó, que minha é canto irmã. aqui. É Um verdade. abraço, Lauro de Freitas, minha cidade querida, que eu amo. Mandar um abraço aqui pro Gilberto Romano também, que está ligado aqui, a Maraísa Barros, o Denis Santos Cerqueira, a Ida Lima também compartilhando aqui, uma galera aqui ligada na Voz do Trabalhador. Realmente já foi. Há muito tempo, desde cedo. Essa parte pula, mocinha. Vamos lá para as pesquisas. Tá cara desanimado, não tô entendendo, bicho. Quem tá aqui desde cedo sou eu, cara. Você tá cansado hoje, né, Coscola? Bastante, cara, você é doido. Eu tô sem voz hoje, não sei porquê. Pra que você quer voz? Entendi. Primeiro, Tiffany, eu quero saber qual é esse Big Brother aí que tá acompanhando você, porque eu me senti no Big Brother no elevador. Você viu? Foi, um monte de câmera me filmando, eu subindo. Só as autarquias. Olha aí, ó. Câmera pra tudo que é Conte aí pra gente que é. A joia virou a Globo. Surpresa, viu? Eu não sei, né? Dizem que eu tenho uma história de vida bonita, né? Brincadeira, Linda. né? Então, os estudantes da FTC, eles estão produzindo um documentário sobre as heroínas, né? As heroínas, os heróis da cidade. E eu fui citada, né? Como essa heroína, Resistência. Né? E aí, hoje, meu dia foi todo sob olhares de câmera no shopping, no lanche, no banheiro, abraçando as pessoas na rua. Eu tava me sentindo hoje uma deputada federal. Porque as pessoas me abraçavam, os meninos me filmando. Mas hoje, esse negócio de deputado, acho que o povo tá Caiu. abraçando muito. Tá abraçando, não. É melhor. Eu vou mudar, eu me senti Ivete Sangalo. Pronto. Arrastando multidões, Melhorou. aquela quarta-feira de cinza. E aí foi engraçado porque eles me filmando e eu tenho que agir normalmente, né? Esse é o primeiro Big Brother. Vou explicar porque tem um segundo. E aí as pessoas na rua, quem é que eles estão filmando? Eu quero saber. É a de Kátia e Tiffany Odara. Então eles vão produzir esse documentário como uma ferramenta de inclusão também. Não só para as atividades acadêmicas, mas também para o diálogo com a sociedade, com o movimento social, trazendo essa história como uma maneira de levantar outras meninas travestis transexuais, outras pessoas, né, para que essas pessoas possam se espelhar e conseguir ter essa resistência. E o outro Big Brother é um documentário que é pela Favela Gay, né? Eles entraram em contato comigo através de algumas pessoas que falaram um pouco da minha história. Eles estão vindo do Rio de Janeiro para gravar comigo, com o menino do Ituaçu, um pouco da minha história. Então, esse mês eu tô toda a minha filha no BBB Bahia Chique 2018. Vai ao ar, viu, gente? Promete esse documentário. E eles viu? são de que curso, Tiffany? Olha, esses são de que curso? Cinema e vídeo, viu? Vem aqui, levante, minha joia. Por favor. Levante. Tiago, Identifique. Adilson, por favor. Meu nome é Adilson, sou estudante de cinema da Faculdade de Tecnologia e Ciência. E nosso grupo. Eu nem sabia que tinha, sabia? Eu procurei pra porque eu fazer. sei não- que tem na Jorge Amado também audiovisual, né? É isso, na Jorge Amado. No caso, cinema e vídeo de vocês é mais a teoria? Como é? No caso, o cinema e vídeo é a teoria e a prática.
visual, é mais a prática, no caso, o desenvolvimento de câmera, filmagem, do audiovisual em si. É, porque eu fiquei sabendo só tinha em Santa Mara, né? Um negócio assim. Tem na UFRV, lá no Recôncavo, tem na Unijorge agora vai abrir o curso de bacharelado e tem na FTC, que é o curso mais antigo de Salvador, no caso da Bahia. Legal, vou procurar porque eu vou fazer audiovisual, áudio de cinema, de áudio, enfim. Ou seja, Tiffany para o mundo. Minha será que é para o mundo? Vai bombar, viu? É chique, é Vai luxuoso. Vai bombar. E depois que veio na joia, então, aí Vai, bomba vai, mais Pois ainda. então. Daqui a pouco os apelos, viu? Então você percebe que tudo aquilo que. Você já consegue perceber que tudo aquilo que você viveu, vive ainda um pouco, todas essas dificuldades, tudo isso foi uma estrada e vai ser utilizado como forma de enriquecimento, de fortalecimento para essa geração que está chegando? Sim, hoje eu até dizia, porque assim, se você falar assim, me representa, eu digo, gente, eu não posso representar ninguém porque eu não estou dando conta das minhas atividades diárias, né? E assim, eu não tenho como representar, mas o que eu me vejo é assim, eu sempre estou buscando o melhor para a população negra, LGBT, para as mulheres, para aquelas ditas minorias, que na verdade não somos minorias, e sim maiorias. Eu sempre busco. Então, o que é o título acadêmico na minha vida? É como parafraseando Vilma Reis, que o título acadêmico não é para ostentar, mas é que eu possa voltar para o meu beco, para a minha quebrada e buscar os meus que ali ficaram. É poder trazer, como o Juliana Fenech fala, passar o bastão para trazer aqueles, para que aqueles também possam estar aqui como protagonistas de suas próprias histórias e seus próprios sucessos. Ou seja, gente, se inspirem, porque eu tô apaixonada por ela. Adoro. Quem está ligando agora, estamos com Tiffany Odara, transfeminina, pedagoga, especialista em gênero, raça e etnia e educadora social. Arrasou. E estamos também com o Rodrigo Márcio, psicólogo, aqui tirando todas as dúvidas, esclarecendo tudo que... Uai! Mestrando em Eu gênero, não tô né, Rodrigo? entendendo isso. Esse uai seu aí. Eu derrubei tudo. Pois é, rapaz. Obrigado vocês por abrilhantar a minha noite. Calma, não acabou ainda não. Tiffany Rodrigues, que aula, viu? Aula de conhecimento aqui. Adoro. É a Vilma Bahia. E pode me convidar para palestras, viu? Pode chamar, entrar em contato comigo, viu, gente? Mas é isso. Diz aí, onde é que a gente encontra a Tiffany? Na rede social, telefone? Então, gente, na rede social é o Tiffany, THI2Fs, Odara de Caetano Veloso, viu? Aquela coisa bem Odara, a boneca. E o telefone para contato é o 991891570. Vou repetir, hein? 991891570. Pode entrar em contato com a atividade socioeducativa. Na qualquer que eu possa estar nessa atividade para brilhantar o evento, estou presente. É só entrar em contato. Pronto. Comigo você procura lá no Facebook, Instagram, Rodrigo Márcio, com acento agudo no ar, ou 987069254, enquanto psicólogo, estudante de mestrado, discuto sexualidade, direitos humanos, questões raciais. Podem me chamar, vou para qualquer lugar. Como diria Tiffany, linha quebrada, o gueto é meu lugar. Essa vitória que foi conseguir, né, utilizar o nome social em órgãos públicos, o nome, né, utilizar o nome social. E agora até dia 9, né, Aline, tá tendo aí a chamada para você colocar o nome social no título de eleitor. Então, como foi você antes? Você começou a faculdade e os professores te chamavam pelo seu nome de batismo. E só depois que você conseguiu esse direito de ser chamado pelo seu nome social? Então, em 2008, o SUS vem com o processo transexualizador e aí ele vem com a questão do cartão social. Ele já coloca os nomes para que as pessoas se reconhecem no cartão, que é o cartão do SUS. Então, já tem o cartão social do SUS com o nome social. Aí depois avançamos em 2014 com os conselhos de educação estadual que tem essa resolução. A UNEB ela foi pioneira, preciso de salientar que a UNEB ela é pioneira nessas questões de inclusão social. E aí em 2014 vem a questão. Esse ano passado, o governador da Bahia, ele vai sancionar uma lei que todas as repartições públicas e privadas têm que aderir ao nome social, né? Então é obrigatório. E aí vem a homologação do MEC no começo desse ano. Esse ano, no 1º de março, o Supremo Tribunal Federal, ele fala que as certificações de nome e gênero não precisa mais ser através do parecer do psicólogo e nem através de processos judiciais. Ou seja, a pessoa que se autodeclarar transgênero tem que ir no seu cartório, no qual foi registrado, e fazer uma declaração informando para solicitar a modificação dos documentos. E aí também
o TRE, o federal, perdão, gente, pessoas, esqueci, o Tribunal Federal Eleitoral, que seria o Federal Eleitoral, TFE, né, no caso, o Tribunal Federal Eleitoral, ele fez que todas as pessoas transgêneros, por isso que o nome é guarda-chuva, né, de um modo amplo, pode inserir a questão do uso do nome social e da identidade de gênero no título. Então, se eu me vejo enquanto Tiffany, eu vou lá dizer sou uma mulher, aí é que eles chamam de sexo jurídico, né, é um novo termo do judiciário, sexo jurídico feminino, e aí eles vão colocar lá Tiffany e meu sobrenome. E aí você descola também da questão da cirurgia. Já descola também da questão da cirurgia. Entendeu? Então, aí podemos o reconhecimento não vai passar pelo genital. Aí já começa a ser reconhecido o gênero. Já é um avanço. Social. E Tiffany, acho que como a gente está falando para a Bahia inteira, é importante falar do Enem, né? Incentivar as pessoas trans, que está aberto a inscrições do Enem, e que as pessoas trans podem se inscrever e fazer o uso social, o uso do seu nome na hora da prova. Isso, e também nas escolas, atenção, a galera trans ou as pessoas que são amigas da galera, informar que nas escolas o MEC esse ano está obrigando que os profissionais da área da educação adotem o número no nome social no ato da matrícula e nas cadernetas de chamada em todos os boletins, listas de presenças daquele estudante. O documento, o MEC fez a homologação. Lembrando que essa conquista nós temos desde 2014, mas somente agora, neste ano, que foi homologado. 4 anos. E como é o movimento aqui, Tiffany? Assim, porque acho que tudo isso que vocês conseguiram é porque tem pessoas que, como você, né, trabalham junto com você. Quem você pode citar pessoas ativistas que estão aí no setor, que te ajudam e conseguiram, né, esses ganhos para você? Então, um beijo agora pro Fórum TT, o Fórum de Política e Travesti Sexual. Gente, se eu for citar nome, esquecer de um aqui, não me mata. Gente, porque eu tenho a Milena Passos, eu tenho a Keila. Hoje temos que ver de São Paulo a Simila Rá, né? Um beijo, Simi. Temos a Tuca Pérez de Pernambués, maravilhosa a Tuca, a primeira assessora parlamentar do município, né? Temos a Paulette Furacão, maravilhosa, Tati Taylor. Temos Scarlett de lá em Rio Barbosa, transmissão, mas escute Scarlett, que a gente começou de pencas. Temos diversas meninas, meninos trans como Bruno, como Tito Carvalhal, Cristiano, Luciano, Vilma Bahia, que é do movimento também, Lauro de Freitas, faz acontecer, faz a diferença com o coletivo Cidadania LGBT, o Remerson lá na comunidade de Portão. São pessoas que são referências. Aqui em Salvador existem diversas pessoas, como as drag queen, como Baga, como Mita, como diversas, sabe, que são aí na luta, lutando mesmo, né? Então, são pessoas aqui, se eu for citar, gente, a noite toda, mas assim, o movimento LGBTI+, aqui de Salvador é um movimento que a cada vez mais está se fortificando. Temos a Ariana Senna, não posso esquecer, nossa querida, maravilhosa psicóloga. Um beijo, Ariane. Então são pessoas que estão a cada dia mais lutando. Temos a Altamira, professora Amélia Marroto, beijo, né? Mulher negra, lésbicas empoderadas também. Érica Capinã, que estava na Secretaria de Educação. Então são diversas pessoas maravilhosas. E Rodrigo, lá no NEM, ele é um trabalho antigo, né, de estudo. Eu lembro que eu ainda era do colégio. E fui para fazer uma pesquisa da matéria de biologia em relação à mulher, violência com a mulher, a questão de gênero, lá no NEM. Então você pode falar um pouco lá do seu mestrado? Pronto, vamos lá. O NEM, ou melhor, o PPG NEM, é um programa de núcleo de estudo interdisciplinar sobre mulher, gênero e feminismos, que existe há 35 anos. Né? A Universidade da Bahia tem 60, o NEM tem 35. Então, ele surge o programa surge na metade da universidade. Então, assim, acompanhou muita coisa da universidade. Né? É um programa que, eu digo, se você tiver oportunidade, e aí você pensa na graduação, que tem o curso de diversidade e bacharelado, o quanto é importante. E aí você também tem um programa de pós-graduação com mestrado e doutorado. Não é só uma mudança política, teórica, metodológica, uma forma de funcionar. Eu posso lhe dizer que existe um Rodrigo antes e depois do NEM. Né? Hoje eu pesquiso sobre transexuais, população transgênero, mas focado mais nas transexuais e travestis negras, idosas, que é o meu recorte de pesquisa. Um abraço e um beijo para minha orientadora Darlane, né, que tem muito me ajudado, né, a pensar sobre. E é um programa que
ele enriquece. Ele enriquece, ele lhe faz pensar a sociedade de uma outra forma. Sabe? E aí você tem um cunho teórico, um cunho metodológico, as discussões, elas são políticas, mas elas têm um respaldo de leituras, elas não são soltas, pelo contrário, é tudo um construto teórico. E aí você, por exemplo, tem autoras lésbicas, você tem autoras transexuais, você tem autoras travestis. Alô, Vivi Vergueiro. Vivi, um beijo, minha amiga. Não, tem que lembrar de Vivi, gente. Um beijo pra Vivi, pra Nizinga. Pra Nizinga. Tá parecendo o programa da Xuxa, né, amigo? Eu fui inventando de falar o nome de algumas pessoas agora. Vai dar babado. Então, pensar em um programa que lhe dá uma articulação de olhar amplo para a sociedade. E aí você tem disciplinas do como o corpo é pensado. Por exemplo, agora eu vou ter a oportunidade de pensar mais sobre gênero e saúde mental. O impacto da saúde mental, a questão de gênero, na questão da saúde mental. E aí você tem a saúde mental das mulheres, você tem a saúde mental das pessoas trans, até do próprio homem. Né? A gente bota o homem, socialmente é construído no lugar do opressor, mas em algum momento também ele sofre por isso. E aí a gente tem que pensar. E aí o Neim lhe traz esse estalo de reflexão. O Neim te leva a pensar o tempo inteiro. Né? Esse é o melhor do programa. Não tem como sair ileso de lá. Que bom que a gente pode pensar, né? Que aí a gente repensa, constrói, desconstrói e pode assim fazer com que a nossa sociedade possa melhorar todos os dias, começando com a sociedade de casa, né? Sim. Minha avó sempre dizia que toda grande sociedade nasce em casa. Então quando a gente faz começa a criar essa sociedade de casa, a sociedade da rua fica melhor. Você vigia. E aí, Tiffany, eu te pergunto, como é com o filhote? Ah, meu filhote é uma bênção. Ô, gente, eu tava aqui, inclusive, eu tava pensando nele aqui agora, vocês acreditam? Porque de manhã, à tarde, antes de eu vir, eu cheguei em casa, quando eu dormi em casa, né, gente? Mas isso aqui não chega, né? É intimidade. Então. E aí eu cheguei de manhã, tomei um banho, aí ele me deu aquele abraço gostoso. E aí eu deitei no sofá pra repousar. Eu disse, não, hoje eu tenho duas atividades. Uma aqui seria no CRP, que já foi, e aqui. Então eu vou descansar um pouquinho, né? Aí tal, eu vim da clínica também, passei na clínica e tal. Aí ele foi, me abraçou, e me beijou, e me conversou, tanta coisa, eu já tava entendendo, tava cochilando. E aí ele, ó, eu vou tomar banho que eu vou pra escola. Pera aí, foi pra casa de meu pai, que mora lá. Eu falei do meu avô. Aí quando ele voltou foi arrumado, né, dizendo que ia pra escola. Aí me deu o bilhetinho. Aqui, ó, que a Pró mandou você ler. Aí eu li, que amanhã é reunião de paz. Mas assim, meu filho é um tudo na minha vida. Eu costumo dizer que é uma grande assim, as coisas elas vêm gradativamente. E assim, uma das coisas boas da minha vida foi ter Tauan ao meu lado. Então dá uma dádiva das águas na minha vida, né, de ter me... E foi fruto desse meu relacionamento também de 10 anos. Então foi várias energias que fez Tauan estar na minha vida. É um ser, uma criança que ilumina muito a minha vida e me inspira muito. É meu filho. Ainda que eu perco um pouco a paciência, porque criança de 3 anos, minha gente, começa a riscar a parede, chão, rasga seus livros, e você começa a gritar. Mas é o amor da minha vida. Porque não pegou o batom e passou na parede. Já fez isso. Essa parte é pior. Então o lápis do olho, aquele lápis preto em cima da sua cama. Você assim, sem saber o que está sendo a risada, o que faz. Enfim, mas Tauan é um amor da minha vida. As pessoas sempre perguntam, mas como é que você fez esse filho? Como é isso? Aí eu sempre tenho que estar explicando, né, gente? Vamos ultrapassar. Existe o método tradicional, a antiga coxinha e a inseminação artificial. Não é nem mais que ninguém está perguntando como é que se faz filho. Ele esqueceu da cegonha. Ainda tem a cegonha. É porque não era do meu tempo. Enfim, as pessoas ainda me perguntam, mas eu digo, é meu filho, as pessoas adotou. Eu digo, gente, ainda tem filho de coração. Então não posso estar explicando as pessoas, porque é meio constrangedor. Quando eu fui matricular ele, a minha Maria, a escola foi uma recepção maravilhosa. A diretora não indagou, não perguntou nada, né? Não perguntou nada e tal. Ele falou assim, é seu filho, pronto, botou matriculou, a senhora tem que vir, você fazer reuniões e tal, tem que ter uma pessoa pra trazer ele, sempre me liga. Se Tauan não for pra escola hoje, a diretora tá ali. Tiffany, por que Tauan não veio hoje? Eu digo, não, porque eu tô trabalhando, a menina que leva a senta não pôde ir, vou ligar pra menina. Entende? Mas não teve nenhum. Agora, já teve sim, meu filho, é outra questão. Pode falar? Pode. Não falo muito não, né? Em um certo momento, eu tava em um... E lá na rua, eu fui
eu fui aonde? Eu fui no mercado e parei no barzinho que tem assim no Tauã, que minha amiga me chamou pra falar alguma coisa, aí Tauã tava com várias crianças que em frente ficam tipo um parquinho. E aí um abestalhado saiu dando queimada em todas as crianças, inclusive ele até mora próximo da minha casa e fez. Vem cá, eu não dei a seu filho não, porque eu não sei se seu filho chupa, ele chupa com a criança. Aí eu parei e disse, você tá perguntando o que a mim? Ele, quando eu falei, né, tive que botar um tom de voz assim, você tá falando o que comigo? Você quer saber se meu filho chupa, ele degusta. Agora, você que não sabe chupar direito, assim, sua mulher, e se respeite, porque hoje eu não arranquei seus dentes, mas amanhã, você pode amanhecer com a boca cheia de formiga e dizer que foi diabetes. E aí meu irmão veio passando na hora, né? E aí eu desci chateado, mas como chegou em casa comigo, passou, deu um tempinho, eu contei ao meu irmão, e você não me falou que eu mesmo resolvi. Eu disse, não precisa, né? Porque eu disse a ele o que eu tinha que dizer, e aí essa pessoa mandou me pedir várias desculpas, que não tinha intenção de machucar, mas acabou que machucando, né? E a gente percebe como, de fato, as violências vêm de várias formas. Quando envolve um filho, né, tio? Aí eu viro uma leoa, viu, gente? Aí hoje mesmo eu vi meu sobrinho apertando ele. Aí eu já peguei lá, meu sobrinho tem 10 anos, do nada, ele só tem 13. Eu sei que ele é danadinho, mas você tem que chamar. Calma, tá fazendo isso e isso. Não aperte ele assim, não. E o menino chega e ficou assim, aquela manchinha. Eu não faço isso pro seu filho, não. Porque quando ele lhe bate alguma coisa, não reclama, então você tem que falar comigo. Eu viro uma leoa, viu, gente? Essa boniteza aqui acaba. Ou seja, você mostra e prova cada vez mais que ser trans é algo extremamente natural e normal. Sim. E perfeito. Que as pessoas podem tirar todo esse imaginário da cabeça de que vai ser isso, vai ser aquilo outro, porque uma vida como outra qualquer. Verdade. Como você colocou, todo dia 5 chega, a conta chega. Pois é, né? Qual é o Batalim, Basatalin. Eu aqui tô precisando, viu, gente? Pegar minha internet, que eu uso muito internet. Então, qualquer coisa, não fiquem acanhados. Né? E tem uma cirurgia aí. Tem uma cirurgia aí que eu tô querendo fazer, viu, pessoas? Alô, empresários. Tem perguntas? Será? Pode falar, fazer minha propaganda? Pode falar aí, fala aí. Solta. Então, pronto, o choro é livre. Então, pessoas, eu tô querendo aí fazer uma vaquinha virtual, uma vaquinha solidária, se vocês puderem ajudar, contribuir. Pode entrar em contato aqui com a Joia. Eu sei que as pessoas vão entrar em contato comigo. Eu tô querendo botar uma prótese mamária lá em São Paulo, na primeira parte. Porque o valor é mais em conta, é R$4.000. Aqui em Salvador é 9.000. Então eu tô juntando meus abençoados centavos. Mas se caso você queira, gostou de mim, achou bonita e queira dar um pouquinho, uns R$20 de sua atenção para mim, eu estou aceitando. Eu também estou lutando para fazer minha redesignação genital. Caso você, algum empresário queira me ajudar, ou algum médico, cirurgião também queira me ajudar, pode entrar em contato ao número 91891570. Repetindo, 991891570. Repete de novo. Pode repetir, pessoas. Pode me ajudar. Não tenho vergonha não, viu? 991. Pode repetir aí, estagiário, por favor. 991 89 1570. 1570. Ou Ligue já. Ou para ajuda da prótese, se quiser dar passagem para São Paulo, se quiser. Pessoas, e quando eu fizer a cirurgia, eu vou tirar foto, ó, nem que seja, não vou ser capa de revista, mas vai dar para botar assim em algum site. Faz um ensaio sensual. Um ensaio, pronto, já tem uma pessoa aqui, ó, da comunicação. Faz um book sensual que tenho certeza que essa pessoa que está aí ouvindo a gente vai adorar, hein? E essa semana teve a menina trans do Japão que disse que se eu conseguisse fazer a redesignação dela genital, ela doava a virgindade dela e ela conseguiu, viu? Pagaram, agora o pagador foi no anonimato. Ai, que eu queria ser do pagador. Tiffany tá aqui, hein? É muita coisa. Ou seja, a gente entra em contato. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Não. Tiffany e Rodrigo, tenho uma pergunta para fazer. Ai, façam todas. Foi bom para vocês? Foi maravilhosamente lindo. Ui! Que já está chegando o nosso horário, então eu quero que vocês deixem uma mensagem para os nossos ouvintes que estão aí em casa, no trabalho. Gente, eu vou dizer mais uma vez, mais amor, menos ódio. Em tempos de rumor é melhor nos amar, né? Respeite, porque a minha identidade de gênero não me torna diferente. Aliás, somos diferentes, mas não precisa que as pessoas me olhem com um olhar de condenador, de opressor. As pessoas precisam entender, quebrar esse preconceito e dizer assim, poxa, eu não entendo, não compreendo, mas deixa eu saber, né? Então aquela frase de
Clarice Lispector, né? Olhe pra mim, deixe o seu olho penetrar no meu olho, deixa-me ser Tiffany Odara. Então, a todos os ouvintes, uma boa noite, né? Agradecer a Rádio Joia por estar aqui nesse espaço maravilhoso, né? E o carinho. E a todos vocês que estão aí nos ouvindo. Beijos de Tiffany Odara. Luxento, viu? Então, tem uma coisa. Somos diferentes. E viva a diferença. Mas não temos que ser tratados como diferentes. A grande questão está aí. Eu sou muito a favor da diferença. Que sejamos múltiplos, sejamos diversos. Mas nunca sejamos tratados como diferentes. Né? Assuma. Se goste. Se ame. Se respeite. Cuide de você. Né? A gente... Não é fácil, né, Tiffany? Estar na diferença. Mas se a gente está aqui, a gente vem aqui para enfrentar. Para lutar. Porque não é fácil. Mas não é impossível. Né? E aí eu falo aos ouvintes da Rádio Joia, né, que principalmente de repente quer se assumir, não sabe, está dentro do armário e tudo mais. Entenda, tenha seu tempo, mas quando você descubra que quando você sai do armário, o quanto é libertador. Dói, machuca, porque a sociedade é cruel, mas você vai se sentir muito mais livre e muito mais feliz do que viver uma vida dentro do armário. Desejo uma ótima noite aos ouvintes, às ouvintes e os ouvintes da Rádio Joia. Aline, muito obrigado. Estagiário, um abraço. Meu velho, que eu esqueci seu nome. Toscova da Bahia. Muito difícil, acho que eu não vou conseguir pronunciar, mas vamos lá. Consegue. Muito obrigada a vocês. Essa noite foi espetacular, foi esclarecedora, engrandecedora. Vocês são apaixonantes. Tenho certeza que daqui para dezembro você já está fazendo esse boco sensual. Já tem a galera. E obrigada a vocês que estavam em casa, que escutaram, que participaram, que ficaram aí com medinho. Ai meu Deus, não sei se eu mando, não sei se eu não mando. Mas o importante é que você estava aí e que agora, com todo esse conhecimento, que a gente possa fazer um mundo muito melhor. Boa noite, estagiário. Boa noite, muito obrigado. Como o nosso programa, né, o tema era transexualidade, entenda e respeite. E acho que o ouvinte hoje entendeu e vai respeitar muito mais. A história de Tiffany, linda, linda, linda de superação. Eu também fui estudante da UNEB, né, e conheço lá, eu fui estudante de administração. E linda, você é inspiração para várias pessoas, sabe disso. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, estagiário. Eu quero deixar meu beijo também para minha amiga Tiffany Odara. Obrigado. Né? Marido nada de ciúme, né? É amizade mesmo, né? Mandar um beijo muito grande para quem está me ouvindo, para minhas amigas, para meus amigos. Né? A Rodrigo, o outro Rodrigo. Obrigado, Tiffany. Né? Pra minha mãe, pra meu pai. Especialmente pra você e pra Sasha. E pra galera também. Boa noite, gente. Até a Obrigada Sasha. a vocês. Obrigada também, Toscova. E quinta-feira que vem tem mais. O tema é tamanho, é documento? Ó. Olha aí, macho. Tchau, viu, povo? Fui. Radiojoia.com. Esse é o site da sua Rádio Joia. 9h57. Sabe aquelas perguntas sobre